Fala galera, sejam bem-vindos a mais um ProShape Podcast, o podcast aqui do canal do Maurício Marques, 25 vezes campeão de fisiculturismo e há mais de 35 anos o Maurício vem aí treinando atletas e não atletas. E antes de mais nada, pedir para você deixar o seu like aí nesse episódio, né, para ajudar a gente a chegar a mais pessoas, né? O YouTube recomenda. Quando você curte o vídeo, eu recomendo o vídeo para mais pessoas. E não esqueça também de se inscrever no nosso canal, tá bom? E eu vou passar para o Maurício aqui para apresentar o nosso convidado de hoje, que é um convidado muito especial, né, Maurício? Sem dúvida, né? Como todos aí que a gente traz aqui, a gente antes dá uma boa selecionada, né? Não traz qualquer um. E o meu amigo Gustavo, do Tauba, Texas, Clube de Tiros, né? É um amigo meu de uma vida toda. E ele me apresentou um amigo dele, e eu fui olhar o currículo e falei, cara, eu quero esse cara aqui, o cara é monstro, né? Aí eu dei uma pequena pincelada lá e falei, cara, é tudo que a gente está precisando para debater sobre saúde máxima, mas resultado extremo é uma linha muito tênue, não pender nem para um lado nem para o outro. Sim. Pessoa de alguém muito experiente, né? Tanto na prática como na teoria, nos estudos. Né? E eu encontrei aí o Matheus Sabatino, doutor Matheus. Ele vai se apresentar para a gente, porque o currículo dele é extenso, né? E vai contar para a gente também a sua história, como começou tudo, como você chegou até aqui dentro do fisiculturismo. Por favor, se apresenta para a gente aí. Perfeito. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo prestígio, pelas palavras aí, pela honra de estar aqui, pelo convite. Uma gratidão pra gente. E assim, meu nome é Matheus Sabatino, sou nutricionista, tenho as minhas especialidades, tenho especialização em nutrição clínica, metabologia, fisiologia e farmacologia aplicada à nutrição. E uma certificação paralela relacionada à nutrição esportiva, uma certificação internacional. Perfeito. Isso foi nos Estados Unidos? Sim, sim. Bacana. Colégio Americano de Medicina Esportiva. Olha isso. E me conta primeiro como foi a sua história com o fisiculturismo. O que é o fisiculturismo? É o culto ao físico, sim, competitivo ou não, né? Como que você entrou numa academia? O que você buscou na academia? Quando você se relacionou com a nutrição? Quando que você foi buscar pós-graduações? O que te motivou a isso? Como você trabalha hoje dentro do fisiculturismo? Se tiver fotos aqui pra gente dele, quando começou, os resultados dele. Hoje eu tenho 33, mês que vem eu faço 34. 34. Molecão. Começou com quantos anos a treinar e tal? Comecei a treinar, eu tinha 16 anos e ingressei na faculdade de nutrição com 17 anos. Olha isso, na faculdade que legal. Militar, na época era a 5ª turma de nutrição, só tinham 4 turmas de nutricionistas na cidade formadas. E eu ingressei na 5ª turma de nutrição. Que bacana. E ali já treinava? Já treinava. E aí foi colocando os conhecimentos da nutrição? Para falar a verdade, na época a gente não tinha tanto a nutrição associada ao treinamento físico de musculação. Sim. Você tinha mais outros fatores. Sim. Eu até brinco com o pessoal que naquela época a nutrição só era mato, não tinha nada. Era uma época que quem tomava iogurte, comia aveia, tinha acesso a um pão integral, o cara não era rico, o cara era milionário. É isso aí, né? Pura verdade. Estamos falando aí do que pelo menos quase 20 anos atrás praticamente. Pura verdade. E hoje a gente tem, né, graças ao avanço da tecnologia, tanto por bem quanto por mal, sim, um acesso um pouco maior a alimentos de um pouco melhor qualidade, né? Sim. Basta você querer saber, basta você saber escolher, principalmente suplementação. E a ciência foi crescendo em virtude disso, e viram que o material de construção do corpo é a comida. Perfeito, perfeito. Isso aí que vai colocar aquilo. Como você iniciou no fisiculturismo? Mais para obesidade, mais para magro, fraco, como você era fisicamente? Eu sempre fui aquele garoto, aquele adolescente que tinha dificuldade de emagrecer, e por ser um indivíduo caucasiano, branco, uma certa dificuldade de ganhar massa muscular. Certo, que legal. O meio que eu estava inserido ali, de não ter uma retaguarda familiar, de uma educação alimentar tão boa, era aquele adolescente criado à base de carne de hambúrguer, salsicha, sim, nuggets, fritos. O que eu comia de mais saudável era alface, tomate, arroz e feijão. Essa é a minha adolescência. E na escola, no colégio, eu gostava muito de química, sim, gostava muito de biologia. Sim. E assim, matemática eu tirava 5, sim, e biologia, fisiologia talvez também, sempre, né? 10, e fechava no terceiro bimestre, e você tinha mais intimidade com a professora para ela saber que você gostava daquilo. Sim. E eu quis tomar o ramo da biológica, sim, e eu ingressei na nutrição. Perfeito, perfeito. Ali você foi trazendo o conhecimento para o seu físico, né? E ao mesmo tempo para começar a trabalhar com o outro, né? Todo mundo da área deve fazer isso, todo mundo. Aplicar em si, óbvio, o empirismo, né? Perfeito. Eu, técnico, teórico, acadêmico, científico, colocar isso na prática. Você não tem paciente ainda, você está cursando, o que a gente pode fazer? Perfeito. Ou é aquele familiar, ou é você mesmo. Perfeito.
É uma pergunta, quando você começou no fisiculturismo, preocupado com você, né, mudar a sua estética, a sua estrutura, quando você começou a ter acesso a informações concretas sobre alimentação, quanto de proteína usar, que carboidratos, que alimentos usar, até mesmo técnicas de treinamento, como é que você foi aprendendo tudo isso, como é que você foi entrando ali no fisiculturismo, que a gente fala, né, é um tripé, na minha opinião, treinamento, alimentação e hormonização. Quando eu falo hormonização, eu não falo necessariamente de tomar hormônio, mas como está o hormônio, né, irregular, estar bem, eu preciso comer bem, treinar bem, comer bem e estar bem com os meus hormônios, né? E aí a gente vai procurar profissionais e tudo mais. Mas quando que você foi entrando em, cara, eu tenho que comer tanto de proteína, eu tenho que montar um cardápio assim, você mesmo montou, você procurou profissionais, como é que foi a sua entrada no fisiculturismo? Aí que é o curioso. Naquela época, na nutrição, não existia nem, vamos colocar assim, o cabimento de você estar numa sala de aula em 2007 falando acerca disso. A gente falava aí em alimentação de 60%, 70% carboidrato, isso, com 0,8 grama de proteína por quilo de peso para manutenção. Isso. Se você chegasse numa sala de aula em 2007 e falava assim, professora, eu vou tomar 2 gramas de proteína por quilo de peso, ela fala, você vai acabar com o seu rim. Seu fígado, seu rim. A creatina naquela época ainda era uma incógnita, se fazia mal ou se fazia bem. Para os rins, né? A gente tinha, literalmente era tudo mato. Sim. E as pessoas que eles estavam já eram ali que tinham conquistado um certo know-how na nutrição, mas na clínica mais hospitalar, dificilmente naquela época tinha aquele nutricionista de sucesso que a agenda cheia e vivia só daquilo. Não, era um plantonista. Sim. Tinha um trabalho extra, sim, ele trabalhava concursado numa prefeitura, o cara de UAN, gerente de refeitório e tudo mais, administração de unidade de alimentação e nutrição, ou na parte de vigilância. Aquele nutricionista em 2007, em Taubaté, agenda cheia, referência, sim, não tinha esse cara. Sim. Não se falava disso. Sim, perfeito. Não tinha uma outra percepção. Só que a ciência foi crescendo. E o que mais influenciou nisso foi a informação. Me lembro, sim, perfeitamente. Na época tinha Orkut. Sim. E tinha alguns grupos, né, tipo comunidades do Orkut, que falavam sobre fisiculturismo. Inclusive, na época, já frequentavam ali alguns jovens, sim, que são até mais novos que eu, como Marcelo Horse, sim, quem mais a gente pode dizer? O Brandão, eles participavam desse fórum. Eu não sabia quem eram esses caras. Não sabia. Já estava lá no meio já. Eu sou um pouquinho mais velho que eles, estão na casa ali de uns 28, 29 anos, para quase 30 anos. E eles frequentavam aquilo ali. E ali falava de tudo. Alimentação, ou seja, falava de nutrição, sim, de uma forma extremamente avançada para a performance estética. Perfeito. E eu olhava aquilo e chegava na faculdade e falava, meu Deus, eu vou só tratar de doente. Porque aqui a terapêutica, ela é totalmente clínica, hospitalar. Perfeito. Enquanto a gente tem um outro norte. Aí você começa o quê? Fazer do seu jeito. Sim. Você tem o conhecimento técnico-científico, a referência literária, sim, como uma base. Sim. E você começa a desenvolver o seu trabalho, sim, o seu perfil, e criar a sua metodologia de trabalho. Sim. Se for boa, você dá certo, você vive sim, disso. Você explode, se não for... Sim. Você vai eliminando. E como que você montou o seu primeiro cardápio alimentar? Você montou sozinho? Alguém montou para você? Qual que foi a base que você usou lá? Foi muito bom? Teve que melhorar muito? Maurício, isso é uma curiosidade. Se eu falar para você que eu nunca montei um plano alimentar para mim, que a minha alimentação ela é até hoje, tá? Olha lá. Ela é intuitiva. Ele viu, eu cheguei aqui no ambiente com o energético na mão, eu registro o energético, coloco ele ali no meu plano, sim, de contagem de macronutrientes, sim, calorias e sim, micronutrientes também, sim, inclusive ele conta fibras. Sim. E eu vou de forma intuitiva chegando até onde eu preciso. Sim. Eu tenho na minha cabeça o meu saldo energético, obviamente que isso aí já é um pouco mais avançado, sim, cada um tem seu. Talvez atletas um pouco mais avançados já saibam. Sim. Conheçam o seu corpo, sim, com uma intimidade, sim, assim, que eles sabem já como agir. Feeling, então, né? Exatamente. Sim. Eu nunca tive esse plano. Eu nunca, sim, sentei para fazer um cálculo para mim. Perfeito. Que mas para um amigo, um parente, sempre. E sempre dá certo. Que interessante. Você sabe disso. Olha, você acho que mandou uma foto pra gente, iniciando, né? Sim. Mas ali você já estava treinando há algum tempo, na primeira foto, né? Sim. Você já estava treinando, ainda tinha gordura e tal, depois você perde praticamente toda a gordura lá, né? Visualmente. E aumenta muito a massa muscular, né? Aquilo ali foi, aqui você praticamente no começo da musculação aí, né, ou não? É um corpo disforme, né? Aquele cara que vai na academia 3 vezes na semana, ele consegue 3 meses, para mais 3, né? Sim. Qual a idade era esse cara? Matheus? Aí eu tinha em torno de uns 26 anos. 26 outra pessoa. Por aí. Outra pessoa. Outra pessoa. A foto dele o antes e agora o depois ali. Bem diferente. Bem ali diferente. Dessa foto para aquele depois que ele vai mostrar, quanto tempo dali? Foram praticamente 3 anos e meio. 3 anos e meio, perfeito. 3 anos e meio. Trabalho árduo, né? A longo prazo, olha lá. Olha que bacana.
Lembrando que você é bastante alto, né? Que altura você tem? Sim, eu tenho 1,90 m. Eu fui ver ele aqui hoje, né? Falei com o Célio, eu imaginava o cara era o dobro do que eu esperava de altura e de largura, né? 1,90 m de altura aí, ó. Perdeu praticamente toda a gordura que precisa para se aparecer bem o músculo, né? Aumentou muito a massa muscular, arrumou o desenho em 3 anos e meio. Certo? 3 anos e meio aproximadamente, obviamente, mas com uma consistência muito boa, né? Sim. Erra, lógico que erra. Sim, Come sim. na festa, lógico que come. Sim. Mas assim, uma consistência de fazer o que tem que ser feito o Olha tempo lá, todo bacana. e quando sai, retornar para o eixo Ah, novamente. perfeito. Bacana, tá vendo? Bem alinhado, né? E é difícil uma pessoa mais alta arrumar o shape, arrumar a simetria, né? Porque você tem que ganhar muito músculo para ele crescer um pouquinho só. O atleta mais baixo, ele faz isso mais rapidamente, né? O músculo longilíneo ele já é mais difícil de ter eficiência de contração intensa. Você falou pra gente, vou aproveitar para perguntar essa questão, qual é a diferença que você vê entre uma pessoa da raça branca e da raça negra em relação a facilidades dentro do fisiculturismo? Isso tem alguma coisa relevante mesmo? Ou não é bem assim? O que você fala a respeito? Com toda certeza existe, né? Salvo raríssimas exceções de pessoas que são brancas caucasianas. A pessoa negra, em si, ela já tem fibras que são mais potentes. Não vou entrar nem no fator técnico, que tipo de fibra muscular que é mais explosiva. A gente vê isso. E a maior prova disso é só você ver. Dificilmente a melhor pessoa de todos os tempos, o melhor atleta de todos os tempos na modalidade não é o negro. Sim. Basquete. Sim. Michael Jordan. Sim. Futebol. Pelé. Sim. Explosão. 100 metros. Bolt. Boxe, né? Salvo raríssimas exceções é um branco. E quando é mental, o quê? É um oriental, né? Sim. É o que a gente tem. Então a gente não consegue fugir dessa biologia. A gente Eles não consegue têm fugir naturalmente uma explosão maior, né? Seria Sim, isso, né? sim. Sem falar muito tecnicamente. E eu acredito que geneticamente eles ganham massa muscular mais fácil. Na minha opinião, tá? Posso estar errado. Pela formação desde antepassados, tudo que eles passaram, guerras, fome, né? Tudo que eles passaram. Eu acredito que o corpo já vai vindo preparado para aquilo, né? Para fazer força, para lutar e tudo mais, né? Cascorando mais. A gente vê até, por sinal, é um dado interessante que eu percebi isso. E é muito interessante. A gente pega aqui no Brasil, onde mais se tem problemas com fome e tudo mais, pelo menos no passado, era Nordeste, região do Nordeste, né? E a gente vê os negros, né? Vieram negros pela escravidão lá de outros países, chegaram para cá. Então são pessoas que têm uma história de fome no antepassado e muito trabalho. E a gente vê que os maiores atletas do Brasil, posso te dizer 90%, são negros e nordestinos. Sim. Luiz Otávio, o maior atleta que o Brasil já teve. Rafael Brandão ainda está chegando no Luiz Otávio, para você ter uma noção, 30 anos atrás. Era nordestino, né? Aí vou te citar um monte de negros, a grande maioria, né? Miguel dos Anjos, que está entre os maiores do Brasil. Estou falando em tamanho, simetria e tal. Era um cara desse tamanho de altura, dessa largura e tal. Era negro, né? A gente vê um monte aí. Mariana, não sei, desculpe. Mas tem um monte de atletas que eu vi que é bom, os maiores. Cara, ou é do Nordeste ou é negro. Então a gente vê que tem alguma coisa ali para trás que determina no corpo dele o maior potencial anabólico, dele já natural. É uma coisa que eu vi, não sei se isso é científico, se eu tenho razão. Pegando um gancho nisso, faz total sentido. As pessoas analisam a ocasião como se fosse alguma coisa certa, e não é assim. O nosso corpo ele tem alguns mecanismos adaptativos, inclusive a ambiente e a passagem do tempo. O que eu quero dizer? A parte de genótipo, que é aquilo que a gente carrega nos nossos genes, ela pode sim ser alterada. Perfeito. Já existe hoje uma linha de ciência que vê que as pessoas, com o tempo, estão nascendo com a caixa craniana um pouco mais avantajada em decorrência do avanço que a gente teve do intelecto relacionado à tecnologia. E no passado não era tanto assim. Perfeito. Então o ser humano ele realmente se adapta em relação ao que ele muda fisicamente e também em questão fisiológica, neurológica, metabólica e consegue alterar a sua parte de genótipo, não só o fenótipo. Né? O fenótipo a gente vai lá, coloca um implante, a gente faz um enxerto, isso é mexer no fenótipo. Perfeito. Agora o genótipo também consegue passar isso. Né, o darwinismo aí tomando conta e mostrando que realmente acontece. A gente mudou. Perfeito. A gente mudou. Falando nisso, a gente, como cristão, né? A gente estuda a Bíblia, crê totalmente na Bíblia, né? Mais que tudo, mais que na própria vida, a gente crê na Bíblia, que é a vida, né? Que é Jesus, que é a perfeição de Jesus. E a gente vê que no darwinismo, como foi criado o homem, a gente vê muito erro ali, nada comprovado, tem que ter muita fé até para acreditar naquilo. E a Bíblia diz que Deus simplesmente criou, Deus fez e pronto, né? Haja e fez, do barro fez o homem, a gente vê que a gente é cor de terra, né? Todos nós, por mais que seja mais negro, mais branco, mais claro, é tudo cor de terra.
E a gente é praticamente formado por água e terra, né? Tudo que tem na terra e na água é o que a gente tem no corpo humano. Então, é muito lógica e muito científico até O corpo é acreditar dessa 80% maneira, né? água, né? O que o Darwin descobre pela ciência é a evolução na espécie. Sim. Então, né, ele fala, a girafa tinha que comer mais alto, o filhotinho já nasce com pescoço mais comprido. E aí tinha uma pergunta até numa prova de medicina, se um casal de fisiculturista tendo um filho, o filho nasceria com mais tendência a ganhar músculos? E a resposta certa, baseada em Darwin, seria que sim, pelo evolucionismo. Então os pais fizeram um treino, ficaram fortes, o filho já vai entendendo que ele precisa ser dessa maneira. Se o filho, os pais passaram fome, tiveram dificuldade, no gene, passando já para o filho, cara, é segurar melhor o alimento, segurar melhor a água, porque vai ter pouco. E ele vem preparado para isso. Quando você então enche ele de alimento, regula os hormônios, como são os atletas, é onde a gente vê os maiores atletas aí, né? Realmente existe essa predisposição. Não tem como a gente dizer que não. A gente vê já partindo aí dos animais, né? Antigamente nada era domesticável. Hoje Sim. se consegue domesticar praticamente tudo. Sim. Porque é tudo uma questão de adaptação. E o organismo, ele se adapta a determinadas ocasiões. Eu falo para a pessoa, tem paciente meu que chega lá, né? Vem de outras ocasiões, não passou comigo ainda, vou ver. Está fazendo uso de hormônio de forma desenfreada, uma questão cardiovascular já comprometida, uma pressão arterial elevadíssima e ele não tem sinal e sintoma. Perfeito. Me explica isso. Perfeito. O corpo foi se adaptando. Perfeito. Esse cara está em risco. Perfeito. Ele está em risco cardiovascular. Perfeito. Só que os mecanismos autorregulatórios do corpo acabam tornando aquela condição algo que ele consiga suportar para ele conseguir sobreviver. Perfeito. Então a pressão dele estava 12/8, foi para 13, 14, o corpo foi se adaptando e vendo aquilo como normal, sem expressar sinais e sintomas. Se saísse de 12/8 e fosse para 19, como ele estava, ele sentiria. Perfeito. Mas como foi aos poucos, o corpo foi se adaptando e aquilo para ele era normal. Perfeito. Ele no dia normal estava com a pressão 17, 18, Perfeito. e ele não sentia nada. E ele estava quase em pré-infarto. Olha isso. Muito interessante. Eu queria, aproveitando o gancho, que você falasse mais. A gente sempre pega no pé de que resultado extremo dentro do fisiculturismo, focado nessa linha, a gente tem que treinar bem, ter um grande estímulo, que é a destruição muscular. A resposta será o crescimento. Não adianta se eu fizer isso muito bem feito e não colocar o alimento à altura e os hormônios não estiverem bem, né? Com relação aos hormônios, desculpe, os alimentos, você foi acertando aí sozinho, praticamente, né? E hoje, como você disse, você não monta um cardápio, mas você sabe, pelo seu feeling, cara, isso aqui é muito, isso aqui é pouco, vou pôr mais disso ou daquilo, que é como a maioria dos atletas realmente fazem, ou fizeram e ainda fazem. O próprio Arnold e outros grandes, eles não põem no papel, não escrevia isso, né? Ele falava, cara, preciso comer mais proteína. Usava balança, não, eles olhavam ali. Sabe o caminho do corpo, né? O Valdemar Guimarães prepara os melhores atletas do Brasil, ainda prepara, e ele falava, rapaz, se você não sabe ver o que é muito ou pouco em alimento, não adianta pesar, cara, você não sabe comer. Mas o que ele quer dizer? O atleta tem um feeling, ele sabe, isso aqui é muito para mim, isso aqui é pouco, né? E aí você conseguiu regular, hoje você tem muito músculo para 1,90 m, tem pouca gordura, treina bastante, já te convidaram para competições, eu também perguntei por que não, você vai falar um pouquinho disso depois. Tá com quantos quilos, Matheus? Hoje eu tô com 114. 114. 114 1,90, 114 quilos. 114. Tô com Depois a gente vai falar 9% sobre de você, gordura. o porquê você não compete. A gente vai falar isso logo depois. Eu queria saber com relação ao hormônio. Qual foi a sua experiência sua numa academia com hormônios? O que você via usando? O que você acabou usando ou não? Depois, quando você foi fazer a farmacologia, foi especializar na saúde, cuidar de pessoas de todos os gêneros, de todos os tipos, né? Atletas, não atletas, pessoas com problemas de saúde e tal. Qual foi a sua visão hoje do esteroide no atleta de academia e no atleta competidor? O que você aprendeu com isso que você pode passar para a gente? Perfeito. Meu primeiro contato com hormônio foi aos 16 anos. Como muito, né? A gente é um pouco avançado. E os locais, eles são sempre meio próximos, né? A gente sempre gira em torno desse raio aqui. Sim. No raio aqui do nosso podcast, aqui no raio de 300 metros, a gente atinge muitos locais raízes que o banheiro bombava há 15, 20 anos atrás. Naturalmente, né? Você treinava, comia e usava. Quem nunca foi naquela farmacinha que o cara tinha uma coisinha ali pra, né, pra dar pra gente, né? Conheci o cara pelo nome, né? Natural. Normal. Coisa mais num preço assim, né? Até porque naquela época era legalizado, né? Deixar o doutor bem claro isso, era legal.
Você ia lá e tomava, comprava o que você queria, tomava. Do jeito que você comprava um anticoncepcional, era um hormônio também. Isso. Aí a gente foi percebendo, cara, esse negócio aqui não é tão tranquilo assim, né? O colega se ferrou, outro não tá bem, cara, vou tomar mais cuidado. E aí veio a lei de que não mais compra-se naturalmente, eu preciso de uma receita, ficou mais controlado, né? E aí você acabou aprendendo cientificamente sobre tudo isso. Hoje você aplica isso aos seus pacientes quando necessário. E eu queria que você me ensinasse assim, a diferença entre uma pessoa que está buscando saúde, qualidade de vida, o que você indica, o que você não indica, num grosso modo, na individualidade. Cada paciente é uma pessoa, cada cliente é uma pessoa, ele vai até você, o seu paciente, e você vai individualizar tudo. Mas a grosso modo, uma pessoa que quer somente saúde e qualidade de vida. Quando que você acha que é necessário entrar com algum hormônio? E no atleta competidor, que conselhos você daria para aqueles que vão ter que entrar nesse mundo, vão ter que chegar longe, né? O que você aconselharia para eles? O que você aprendeu cientificamente que você pode passar e na prática também? É o que mais acontece no consultório, né? Ainda mais pelas minhas especializações, meu estereótipo. Eles me acompanham no Instagram, veem minha rotina e falam, pô, mal sabem eles que a maioria dos pacientes são clínicos, senhoras, senhores, sim, pessoas que estão já em um quadro avançado de doença, precisam de uma assistência nutricional terapêutica. Mas a maioria das pessoas que buscam uma melhoria de qualidade de vida e tão preocupada como é que está o eixo hormonal dela em relação a todos os hormônios, sim, não só a testosterona, sim, elas vamos dizer assim, elas desconhecem o fator que está causando aquele problema. Sim. Uma coisa que muita gente não sabe. Chega um paciente para mim que ele está com excesso de peso. Ele não dorme direito. Sim. E não tem uma boa alimentação. Você pede para ele um exame bioquímico, né, completo, sim, vai ver o marcador de testosterona dele, 200 e pouco, 300. Nossa. E aí? Sim. Que vida que esse cara está tendo com 300 de testosterona? Sim. Existe uma linha da saúde que fala, ele tem sinal e sintoma de hipogonadismo, de deficiência de produção de testosterona? Não tem, então tá tudo ok. Tá. Aí você olha a referência laboratorial, um laboratório é de 300 a 700. Sim. Outro é de 400 a 1000. Certo. Um é de 100 a 900. Nossa. Olha sim, só esse limiar. É coisa absurda. Muda de laboratório para laboratório? Muda, porque cada laboratório utiliza uma referência técnico-científica, uma referência literária em relação ao marcador. Estamos aprendendo agora. E não é só em relação à testosterona, tá? Olha isso. A gente vai ver marcador inflamatório de enzima hepática, por exemplo, TGO, TGP, gama-GT, bilirrubina. Muda isso aí. E muitas vezes o médico ou nutricionista, quando ele pega aquele exame ali, ele não consegue interpretar o que está acontecendo dentro da particularidade do indivíduo. Perfeito. Aquele número que está ali para interpretar o exame de sangue, ele é só um marcador. Calma lá. Ele não fecha diagnóstico. Sim. O diagnóstico vai muito além de um número. É um conjunto de Exatamente. fatores. Aí envolve sinal e sintoma, envolve anamnese um pouco mais avançada, semiologia, sim, envolve também exame de imagem. Então a gente consegue avançar muito mais para ter esse diagnóstico. Sim. Obviamente numa equipe multidisciplinar. Voltando naquele ponto. O indivíduo chega lá com sobrepeso, uma péssima rotina, um estilo de vida meio deficitário, não está legal, e esse cara está com a testosterona baixa. Você pega esse indivíduo, submete ele a uma alimentação que vai trazer para ele perda de gordura. Perfeito. Esse indivíduo começa a melhorar a forma física dele. Perfeito. Ele começa a sair ou da obesidade ou do sobrepeso e se aproximar do peso dele normal, que a gente chama de eutrofia. Perfeito. Esse cara já vai ter uma melhora na produção de testosterona. Perfeito. Isso é fato. Perfeito. Se esse cara começar a dormir direito, perfeito, se hidratar direito, perfeito, e reduzir os níveis de estresse, essa testosterona melhora ainda mais. Perfeito. Mas mais ainda o excesso de peso. Por quê? Muita gente não sabe, mas o excesso de gordura corporal não só inibe a produção de testosterona parcialmente, reduz a produção de testosterona, como também a testosterona que é produzida, ela não cumpre o papel dela direito. Olha. É uma resistência à ação da testosterona mediante o excesso de peso. Perfeito. Então, às vezes, você pega um indivíduo que está gordinho, está com 700 de testo. Perfeito. Só que ele não tem esses 700 de testo na prática, porque ele produz, mas por ele estar em um estado crônico inflamatório do processo de obesidade, ele tem uma resistência à ação dessa testosterona. Perfeito. Você pode pegar esse cara e colocar uma Durateston por semana para ele de 250 miligramas. Ele não vai ter a mesma resposta que um indivíduo que esteja em plena condição de saúde. Perfeito. E não tem o fator de muita gordura também mais aromatização? Tem uma relação também, né? Sim. Um ambiente mais gordo, um corpo um pouco mais gorduroso, ele cria um ambiente hormonal mais pró-estrogênico.
Aí você vê aquele Vai pra paciente outro que já começa a fazer aquele corpinho de pera, Isso. aqueles flancos começam a crescer, fica com um corpo meio Feminino. afeminado, aquela mama com gordura, a gente chama de lipomastia, confundindo muito E com ele, ginecomastia. então vou tomar não é? testosterona. Ele vai pondo testosterona e vai aumentando ainda mais. E Pra outra ter não coisa, resolver a Maurício, gordura. um quadro que acontece bastante. Ginecomastia por falta de testosterona, já viu isso? Olha, não, nunca. Excesso de agora. hormônio estrogênico, Perfeito. estradiol, Perfeito. progesterona, Perfeito. estriol, estrona, Olha lá. pode gerar também ginecomastia. Em pessoas com baixa testosterona. Exatamente. Sem contar que Interessante. baixa testosterona também aumenta o risco cardiovascular. Isso, olha que legal. Muito interessante. Eu, por exemplo, vou falar o meu caso, né? Eu tive muitos problemas com testosterona, dos 15 anos de idade até os 40 eu usei naturalmente, e muitos problemas graves de saúde, né? Hoje eu treino melhor, me alimento muito mal, tenho dificuldade para me alimentar bem, porque eu me esforcei tanto durante 19 anos, de campeonato em campeonato, foram mais de 50 campeonatos. Cada campeonato você tem que chegar no mínimo de gordura possível, aí aumentava o peso, subia de 10 a 20 quilos e perdia isso em 6 meses. Então, eu fui muito assim, ó, agora tem que comer muito, então vamos comer muito. Agora só pode comer isso nessa quantidade, então vamos comer isso. Poxa, quase 20 anos. Chegou uma hora que eu falei, cara, não aguento mais olhar para o prato e ver e pesar o prato. Eu quero ver se é gostoso ou não, quanto que eu vou comer ou não, que não é saudável. Mas é um rebote de um exagero lá atrás, que me trouxe tipo que um trauma de fazer muito regrado a alimentação. Hoje eu não consigo. Então eu treinando, me alimentando mal, fui em médicos, né? Inclusive o Dr. Santarém, da USP, treinamento no envelhecimento principalmente, é um cientista, né, do fisicultura e da musculação. Fui em outros endócrinos meus, o Dr. Colgo, de Campo do Jordão, e eles falaram, a gente não vai entrar com testosterona, minha testosterona é em torno de 300. Ele falou, por quê? Eu preciso arrumar todo o seu organismo primeiro, depois que a gente arrumar o organismo, a gente vai ver se é necessário ou não. O cientista Santarém disse, treine perna pesado e músculos grandes pesado e veja se não vai subir sua testosterona. Então eu acredito que, me alimentando bem, treinando pesado hoje, para minha idade, eu consigo uma margem ali que me dê saúde, vigor e tal, eu não precisaria talvez usar. Sim. E se eu for usar, vai ser a última carta do jogo, né? Então é como você está falando, a gente arruma todo o bolo, depois a gente vai pensar na testosterona, é isso que eu entendi? De forma natural, a gente tem fatores ali que vão se somar, a gente chama de sinergia, para realizar o aumento da testosterona endógena, ou seja, a testosterona natural desse indivíduo. Produzida. Entre eles, obviamente, a melhoria da composição corporal. Baixar o percentual de gordura e melhorar o percentual, a composição muscular. Primeira Perfeito. coisa. Outra Antes, coisa. né? Antes. Exatamente. Fazer esse indivíduo diminuir um pouco a resistência metabólica dele. Colocar esse cara para oxigenar. Esse cara tem que fazer um cardio. Perfeito. Esse cara precisa fazer uma caminhada acelerada, subir uma escadaria, Perfeito. fazer um trotezinho. Isso aí vai dar para ele uma eficiência metabólica maior. Perfeito. Quebra aquela resistência mitocondrial. A mitocôndria do cara, às vezes, está ali dormindo, quase morta. Nem utiliza mais gordura ou outro substrato energético para fazer energia para a célula. A gente tem que melhorar isso aí, através da eficiência do quê? Consumo de oxigênio, que é cardio. Ou seja, a gente tem o que fazer no treino, a gente tem que fazer em alimentação para então pensar no hormônio. É isso que você está querendo dizer. Mas temos também compostos que podem ser ou nutracêuticos ou fitoquímicos, compostos bioativos, que vão dentro desse contexto de uma retaguarda de vários componentes somar no processo. Não existe ainda nem o tríbulos, nem a turquisterona, nem o long jack, não vai aumentar a sua testosterona. Sim. Eles vão melhorar o seu potencial de realização de todos os processos químicos, fisiológicos, metabólicos, inclusive endocrinológicos, estão tudo ligados. E dentro desse contexto vai melhorar a sua produção de testosterona. Perfeito. Basicamente isso. Não precisa mexer com isso. E outra coisa, o indivíduo não sabe às vezes, mas muito desses fitoquímicos, né, desses químicos naturais que a gente vê em cápsula aí, eles nem agem na região do nosso eixo HPT, hipotálamo pituitário reticular, para estimular produção de hormônio luteinizante ou folículo estimulante para produzir mais testosterona ou mais espermatozoide. Nem é isso. Sim. Eles agem ali na região das catecolaminas, fazendo o cara ter um pouquinho mais de noradrenalina, um pouquinho mais de dopamina, se sentir melhor e através disso o resultado ser o quê? Um testículo mais responsivo à produção de testosterona. Então é um contexto, o corpo nunca trabalha sozinho. A única forma de eu chegar no meu testículo lá e falar para ele assim, ó, produz testosterona aí, meu filho. É com HCG, gonadotropina coriônica humana. É só isso. Certo. De resto, meu velho, é só o contexto geral. Certo. O negócio do treino de perna, como o Maurício falou, eu já ouvi muito falar sobre isso também. Qual que é o aumento ali da testosterona? Tem significativo aumento? Como é que funciona isso? Os estudos mostram que o indivíduo que treina mais perna e faz exercício de mais força, intensidade, explosão,
carga, ele tem aumento da produção de testosterona. Certo. Obviamente, por um contexto de melhoria, que como a forma já disse, metabólica. Sim. Esse cara ele vai oxigenar mais. Sim. Esse cara ele vai ter mais liberação de neurotransmissores, inclusive das catecolaminas. Ele também vai liberar também endorfina. Sim. Ele vai ter sensação de bem-estar. Fora que, quanto mais esse cara agacha, mais esse cara faz terra, mais ele empurra com a perna, mais ele chuta numa mesa, Perfeito. numa cadeira extensora, mais ele vai ter circulação periférica. E principalmente uma circulação na região próxima ao meu aparelho reprodutor. Olha, que interessante. E aquilo aumenta o fluxo sanguíneo e estimula Olha um trabalho um isso. pouco mais Tem potencializado ali. outro fator aí. Eu tenho que ter sangue no meu testículo. Perfeito. Eu tenho que fazer com que as minhas artérias elas consigam chegar Olha sangue só. até o local para nutrir aquilo ali, inclusive, principalmente com oxigênio, para efetuar um trabalho. Tudo é célula no corpo, Perfeito. inclusive o testículo. Perfeito. O que move célula? Energia. Perfeito. Mitocôndria precisa de oxigênio, precisa de algum substrato energético. Perfeito. Para aquilo ele trabalhar, eu tenho que fazer a circulação trabalhar ali. Perfeito. E é interessante isso, né? Porque ele fala treine perna mais pesada. Eu falei, mas por que perna, né? Então você já está falando mais um fator aí, né? Porque melhora a circulação exatamente na região do testículo. Dos fatores. né, Não que vai se sabe trabalhar. ainda qual é o fator Perfeito. exato que faz. Sabe Mas que dentro faz. de um contexto que envolve exercício de força e Sim. membros inferiores e também core, Sim. núcleo do Sim. corpo, É a perna, né? O agachamentão aí. mas não vem você tomando hormônio achando que vai aumentar o tamanho da sua ampola fazendo perna. Não vai, você já não está produzindo. Sim. Não adianta. Pode fazer o que Sim. você quiser, que não vai adiantar Sim. nada. Outra coisa interessante, os atletas do passado, de onde eu venho, minha formação mentora de uma outra escola, hoje a gente está aprendendo aí com a nova escola, né? Mas a gente não dava atenção para a perna. A perna era o último músculo que você treinava naturalmente no contexto. Era difícil o cara que ia lá treinava a perna de verdade, como se treinava peito, costas e tal, né? Sim. Hoje mudou um pouco isso, a gente vê o pessoal, homens, né, treinando um pouco mais de perna. E o que eu falo hoje para os atletas é, cara, treine perna, porque dos músculos é o que mais vai estimular a testosterona e o que mais vai acelerar o seu metabolismo. Melhoria do todo o complexo metabólico. É isso que a gente quer. A Perfeito. gente quer esse cara com uma circulação melhor, um retorno venoso melhor, oxigenando mais. Quanto mais rápido o sangue dele, venoso, volta ali para o pulmão dele, a nível de alvéolo pulmonar, para fazer troca gasosa, mais oxigenação, mais oxigênio dentro do corpo, mais queima de caloria. Esse cara vai ficar mais vivaz, todos os processos vão se otimizar. É isso. É um Perfeito. contexto genérico. Perfeito. Isso dentro de uma pessoa de saúde, né? Alguma reivindicação que você faz por atleta ergogenizado, competidor, que entrou para um meio onde não tem escolha, ou vai para o natural e compete, e vai ter saúde para o resto da vida, ou arrisca a saúde e vai competir no fisiculturismo extremo, né? Algumas recomendações que você fala para essa classe, o pessoal que acaba tendo que usar muita coisa, procurar mais médico, procurar o que exatamente, o que você diria para esse público específico? É um público diferenciado, pessoal. Eu falo para os meus pacientes, tem paciente que optou por fazer esse tipo de terapêutica, Perfeito. de utilização de hormônio a Assim, nível suprafisiológico. Ele entende o risco disso. Ele tem uma assessoria médica, trabalho com médicos parceiros que também fazem assessoria desse indivíduo. A gente tem que ter um cardiologista Perfeito. para monitorar. Mas o que do coração? Gente, é Isso. literalmente hipertrofia do miocárdio, do Olha músculo lá. cardíaco. Olha lá. A gente tem que acompanhar isso. Perfeito. Todo mundo fica pensando em problema hepático, problema renal. O Perfeito. problema maior é o que? O músculo cardíaco. Perfeito. Resumidamente, em doses iniciais, a gente não tem muito disso a Sim. curto prazo. Porque lembrando, Sim. tudo nessa vida é tempo de uso dependente e dose dependente. Perfeito. Esse indivíduo ele tem que entender que ele, por uma opção que ele fez de estilo de vida, ele vai ter que tomar alguns tipos de providências e assumir riscos que pessoas normais não assumiriam. Perfeito. Então ele sabe ali, tô tomando o meu hormônio. O meu colesterol ruim, ele vai tender a subir o tempo Isso. todo, eu vou brigar com isso o tempo todo. Isso. O meu bom colesterol, HDL, vai baixar. Perfeito. E eu vou ter que brigar contra isso o tempo todo. Então eu vou ter que fornecer meios para que eu consiga atenuar aquilo. A gente chama isso de contenção de danos. Perfeito. Ou então redução, porque a gente não consegue conter, a gente consegue Perfeito. reduzir. Doutor, eu posso ter aprendido errado, por isso que eu vou perguntar, né? Que a testosterona, como o GH, outros, mas vamos falar da testosterona, que ela tende a, entre aspas, aqui, como um leigo falando, endurecer as artérias e por isso a pressão sobe, né? Aí minha pergunta seria, ela faz isso, a pressão sobe, por isso dilata o coração, ou a dilatação do coração vai gerar uma hipertensão? Da onde você acha que vem o efeito de hipertensão? Que deve tomar muito cuidado, em primeiro lugar, com a hipertensão quando se usa anabolizante, não é isso? Eu devia até ter trazido, eu tenho algumas maquetes que simulam a artéria, simulam Aí, a passagem de sangue. Eu devia ter trazido e é uma coisa assim que eu Bacana. amo explicar. Não é só por um fator. Testosterona aumenta a rigidez das artérias. Sim. Elas perdem um pouco da flexibilidade. Sim. Com isso,
pode sim ser um dos fatores que estão gerando aumento de pressão, mas não é só isso. Perfeito. Vamos lá a um contexto um pouco mais geral. Tá. Quando eu começo a tomar testosterona a nível suprafisiológico, existe uma parte do meu rim ali, um acesso, né, como se fosse um pequeno de um dispositivo do meu rim, que chama glândula suprarrenal. Sim. Com o excesso da utilização de hormônios anabolizantes, androgênicos, esses andrógenos, inclusive a testosterona, essa minha glândula suprarrenal, ela produz uma substância em excesso chamada de eritropoetina. Certo. Essa substância Que vai estimula produzir sangue. um processo que chama eritropoese, que Perfeito. é essa substância indo lá na sua medula e mandando você produzir células sanguíneas. Mais e mais e mais sangue. Exatamente. Quanto mais hormônio, mais produção de célula sanguínea, porque você se sente até mais oxigenado, né? Perfeito. As nossas hemácias, Tudo melhora, elas né? transportam oxigênio. Tudo melhor. Inclusive, o maior doping que existe no mundo é Tour de France, EPO. com EPO, eritropoetina, para produzir mais célula sanguínea, ter mais oxigênio e o cara pedalar. Perfeito. É para isso. Perfeito. Então a gente toma hormônio, produz mais célula sanguínea, esse sangue fica um pouco mais viscoso, Perfeito. ele tem dificuldade de transitar. Perfeito. Quando ele tem dificuldade de transitar, o meu coração trabalha com mais força. Perfeito. Porque Aí, existe uma força contrária. Essa Perfeito. pressão sobe. Perfeito. Mais um fator. Já Então a estamos no gente já segundo, falou né? da artéria e do coração que contribui para a hipertensão. Já juntamos dois. Vamos juntar o terceiro? Vamos lá. Tô tomando hormônio a nível suprafisiológico, mais do que eu preciso. Começa a baixar o meu HDL. Sim. É o meu bom colesterol. Colesterol. E começa a Protege, subir. né, contra o Exatamente. Começa a subir o meu LDL. Aí todo mundo fala, mas o que isso significa? Sim. O que o LDL faz e o que o Sim. HDL faz? Eu vou falar de um jeito que nunca mais ninguém vai esquecer. Sim. O LDL, ele é a sujeira. Sim. E o HDL é o faxineiro. Sim. LDL significa Low Density Lipoprotein. É uma lipoproteína, uma gordura de baixa densidade. Ela sai flutuando pela corrente sanguínea Perfeito. e ela vai lá, grudando na artéria e obstruindo Perfeito. a passagem de Quem sangue que vai combater parcialmente. isso, Quem que vai O tirar bom, essa sujeira o que está high na corrente sanguínea density. para ela não grudar na artéria? É o High Density Lipoprotein, é o HDL. É Perfeito. uma lipoproteína, uma gordura pesada que vai lá, captura essa gordura, Perfeito. leva de volta para o fígado para metabolizar isso na forma de energia. Então, preocupe-se sempre com o quê? Um equilíbrio bom Perfeito. de HDL e LDL. Por isso tem que Perfeito. saber interpretar o exame. Perfeito. Nem E tudo é doutor, problema. tudo que você está falando, eu pratiquei, eu vivi isso, né? Então, qual era o conceito do bodybuilding ou de escola? Cara, eu vou usar tudo que eu preciso chegar lá onde eu quero chegar, e eu vou fugir do médico porque eu não quero que ninguém me atrapalhe. É mais ou menos isso. Então, você não ia no médico com medo de ter que parar o que você estava fazendo. Tomar um puxão de orelha, inclusive. E eu tive todos esses fatores. A hipertensão, desculpe, a hipertrofia cardíaca. Já quando eu olhava minha chapa de coração, eu falava, rapaz, isso aqui é fora do normal. E alguém falou, mas é os treinos e tal. A artéria endurecida, a pressão subia. O meu colesterol ruim, ele era normal, mas o meu colesterol bom era baixo. Aí entra o equilíbrio. Tinha né, que eu falei? 20 ali. Então tava bem o ruim, mas o bom não tinha. E aí você vai juntando tudo isso com um efeito genético já, chamado fator 5 de Leydig. É uma doença genética que eu tenho que forma trombo com facilidade. Então já tinha tudo, a hipertensão, excesso de sangue, tudo ali rodando, e ainda tinha esse fator de coagulação. Então todos os problemas que eu tive de saúde foram coágulos que, por sorte, não chegaram no cérebro, seria um AVC, não chegaram no pulmão, por exemplo, poderia ser uma embolia, né? Eles pararam em partes insignificantes do coração. Então eles pararam em partes superiores, partes que o coração não precisava Sem tanto naquela comprometer parte. o órgão total. Por isso que eu falo, poxa, tive 4 infartos, como é que eu sobrevivi? É porque os lugares Parciais, foram que ele parciais. pegou, né? Agora, se eu tivesse ido no médico antes, né? Um desses fatores lá no começo já prevenido, eu estaria hoje, na competindo, né? O que você diria? Monitoramento. Paciente meu, não sou eu que passo o hormônio, não sou eu que vou dizer a dose, ele está fazendo uso. Eu penso o seguinte, chegou um cara para mim, tomando hormônio. Se existe alguém que precisa da minha atenção terapêutica nutricional, esse cara, Sim. eu vou falar, não vou atender você, vou deixar você morrer. Não. Eu tenho que atender esse cara. Se existe um cara que precisa de atenção médica, Claro. esse é o usuário de hormônio. E o médico não quer atender? O seu juramento feito nas faculdades que você fez é pela saúde. Calma lá, É. senta aqui. Cuidar da saúde. Vamos te conscientizar. Ó, isso aqui, isso aqui. Isso aqui você não acha que está muito alto? Não, não é melhor você procurar alguém. Ah, mas o médico mandou tirar. Tá, mas será que você não consegue baixar isso aí, não? Sim. Porque a gente coloca uma alimentação mais anti-inflamatória aqui, mais rica em vegetal, você vai fazer mais antioxidação, vai melhorar seu contexto, e blá, 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 blá. Você consegue ajustar com o cara e trazer ele para uma rotina de vida melhor. O perfil do usuário do esteroide anabolizante, ele vem mudando com o tempo, vem melhorando, graças a Deus. Verdade. Mas antigamente era quem, Maurício? Verdade. Cheirador, baladeiro, bebia, saía com o carro à noite, batia o carro, tinha 3 mulheres. Isso. Ou seja, ele tinha um contexto de estilo. Tinha 3 mulheres, boa. Não é verdade? Porque quem que aguenta 3 mil de texto? Não, vamos falar sério.
E não engravida ninguém? É verdade. Mas eu lembro que muitos casos, na minha época lá, de morte de atletas, era sempre associado a alguma coisa, não era só anabolizante. Então tinha anabolizante de cocaína, tinha uma pessoa que era baladeira, como você falou. O que é o baladeiro? Aquele cara que vira à noite, né, cara? O cara, o corpo quer dormir, e vira à noite com estimulante, com álcool e tal. Cara, você imagina o que isso não faz para o organismo. Uma noite, 2, 3, cara, todo mês, todo ano e tal, soma isso ao anabolizante, né, o estresse e tudo mais, entra uma coisa mais pesada, rapaz, é onde vai ter problema. Na verdade, é aquele indivíduo que está hipocondríaco sem saber. Sim. É hipocondríaco, não chega nem a ser hipocondríaco. O hipocondríaco, ele gosta da doença, ele gosta do remédio. Pra poder tomar mas ele remédio. fica dependente do remédio de uma forma que ele não consegue mais fazer nada sem remédio. O que ele faz? Ele usa anabolizante para ele ter síntese proteica, aumentar a resposta de recuperação muscular, ter músculo com mais facilidade, melhorar a performance, fica com mais libido, fica mais viril, se sente o rei dos reis, o dono do mundo. Um super-homem. Ele vai pra balada, ele bebe a vodka dele, ele cheira a cocaína dele. Cheira a cocaína dele. Sai dali, ele tem que fazer o quê? Representar com a menininha. Perfeito. Aí ele vai tomar aquelas outras vai estar na fila, vai o que for, para fazer aquele sangue chegar na periferia e preencher os corpos cavernosos ali do pênis dele. Perfeito. E ele arrebenta ali. E nisso é uma misturança de droga. Perfeito. No outro dia ele acorda moído. Perfeito. Moído. Perfeito. O que ele vai fazer? Perfeito. Cloridrato de metilfenidato. No mínimo uma Ritalina. O que é isso? No mínimo. Ritalina? No mínimo. Ou ele já vai num Venvance, se for um cara aí que tem uma condição financeira melhor. E ele começa, e ele fica o dia inteiro pilhado. Ele chega à noite e não consegue dormir. O que ele faz? Benzodiazepínico. Clonazepam, lorazepam, diazepam, bromazepam. Ele entra numa rota, num círculo, né? Zolpidem. Aí o Zolpidem faz o quê? Faz você dormir. E a função sexual, o que o Zolpidem faz? Perfeito. Doutor, você sabe mais do que ninguém que todo fármaco administrado no organismo tem sempre um efeito colateral. Eu posso dizer, peço que você me corrija, que quando a pessoa usa anabolizante, ela já tem 2 efeitos naturais, não são nem colaterais. Colateral é algo que eu não espero e foi por outro canto. Não. Eu tenho uma hipertrofia cardíaca natural pelo excesso, né, de anabolizante e atrofiamento natural dos meus testículos. Então, proporcional ao que eu uso, meu testículo trabalha menos. Assim como os músculos crescem com mais facilidade, eu creio que o próprio músculo cardíaco também, ainda mais se a pessoa for hipertensa, né? Então eu digo assim, me corrija, tá? Que se a pessoa entra no ergogênico, ela já tem 2 efeitos colaterais, 2 efeitos naturais maléficos de cara, que é a hipertrofia cardíaca e o atrofio do testículo. Fora isso, somando as predisposições da pessoa e os efeitos colaterais naturais dos anabolizantes, e até falando um pouco sobre isso, quando a gente usava os anabólicos de antigamente, era comprado pela Organon, na farmácia, você via essa bula, foi testado em 1000 pessoas e tal, durante 5 anos, os relatos, então você via lá, puxa, isso aqui pode me dar isso, 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 isso aqui pode dar isso, isso, aquilo. Hoje as drogas que estão no mercado, elas não têm esse exame em campo, eu não testei isso em milhares de pessoas para dizer, olha, aconteceu isso, isso, isso. Porque se eu uso com um efeito colateral sabendo na bula, eu falo, peraí, mas eu tenho tendência a isso aqui costuma dar, então eu não posso usar esse, eu posso tentar um outro tipo. Estou falando isso com uma pessoa que se automedica, né? Logicamente você vai estar fazendo isso, né? Então eu posso ver que hoje as drogas são mais perigosas por não ter tanto estudo em cima. Seria a minha opinião. Antigamente tinha mais estudo em cima, mesmo assim a gente errava, porque usava uma droga que estava todo mundo usando, mas a gente não sabe se em mim daria. Eu queria fazer um comentário muito interessante aqui. Aprendi com meu irmão, ele é médico, neurocirurgião. Ele falou, Maurício, quando toca aqui o alarme, fala, olha, jovem infartando, tá? E eles já estão esperando. Se a pessoa teve problema de coração ao longo da história dela, ela pode infartar com 21, 22 anos. Se ela não tem, se ela foi saudável, é droga. Ele fala 21, 22 anos. Infartado, cara, tem droga aí. E eu falo que quando eu usei anabolizante, um período da minha vida, eu bebi bastante, foi o maior erro meu, potencializou tudo. E um rapaz que é até psiquiatra, ele falou, Maurício, você escolheu 2 piores drogas para se juntar. Uma que te deixa super-homem e outra que te deixa feliz. Então, a hora que você tira as duas, você fica fraco e triste, quer dizer, é como você está hoje. A gente vai reverter isso tudo, né? Você concorda com isso? Você acredita que é assim mesmo? O que você fala como farmacêutico? Dentro dessa questão que envolve hipertrofia cardíaca, é mais dose dependente e tempo de uso dependente. Certo. Óbvio que todo mundo fala assim, uma durinha por semana não dá nada. Calma lá.
quanto tempo de uso. Certo. Em que paciente, em que pessoa. A gente tem sim esse tipo de referência. Obviamente que o melhor estudo que a gente tem de utilização de testosterona vem de Bazinha, e ele fez com 600 miligramas. Então a gente não pode ter isso como um norte para a gente saber o que vai dar de errado e não vai. Mas a gente sabe que a dose elevada de testosterona, sim, ela traz já com um certo tempo curto já uma disfunção em relação à forma do coração. Sim. Tem um médico que ele trabalha especificamente com esse tipo de exame de atribuição. Ele vê como o coração responde em relação a estímulo elétrico, né, de feixe que a gente tem para conduzir a contração cardíaca, sim, em relação à utilização de hormônio e fluxo do sangue que está interno, tanto atrial quanto ventricular. E ele consegue ver, sim, uma redução da eficiência com dosagens mais elevadas. Óbvio que tudo é dose dependente, tempo de uso dependente. Então, o que eu digo? A gente vai ver problemas, sim, com pessoas que usam pouco, mas sim, num tempo um pouco mais prolongado. Sim. Porém, se esse indivíduo já não tiver uma predisposição. Perfeito. Se esse cara toma pouco, tem uma predisposição, pode ser que ele tenha até antes. E se tomar pouco, a gente está falando só do pouco suprafisiológico ou está falando do fisiológico também? A gente está falando de 50% acima do máximo suprafisiológico, do máximo fisiológico. Sim. Vamos dizer assim, esse cara, a testosterona normal fisiológica, no máximo em 1000. Eu tenho um paciente com 1.300 natural. Perfeito, tá? Só pra você perfeito. saber. Eu conheço um colega com 1.200, viu? Natural. Nunca chegou perto. E detalhe, não é hipertrofiado. Não tem facilidade de ganho de massa muscular. Isso, a mesma coisa que eu colega. Por quê? Interessante. É dele. Isso. É o natural dele. Olha não vai só. trazer benefício. É Olha natural só. dele. Esse cara tem vantagem? Interessante. Não, ele tem desvantagem. Porque se ele for tomar anabolizante, ele vai ter que tomar já muito mais. Você tá entendendo? Ele tem que atingir 2.000. Esse cara tem que tomar 400, 500 miligramas. Perfeito. Então é melhor um cara que tá ali bem ruinzinho. Perfeito. E a gente conseguir depois modular isso de uma forma melhor. Em relação ao que a gente vinha falando do... É do suprafisiológico? Isso, 50%, exatamente. Isso, aí ele é lá para... Quando a gente fala de levemente suprafisiológico, que vão ter efeitos colaterais, mas mais a longo prazo ou médio prazo, se esse indivíduo já não tiver uma predisposição, a gente está falando do máximo 50% acima do máximo fisiológico. Se a testo ali no máximo 1.000 de um indivíduo 1.500. ali que bate em cima, 1.500. Tá. 1.500 não é nada assustador. Sim. Tem gente que não tem nem acne. Sim. Não desenvolve nem ginecomastia, nem Sim. queda de cabelo com 1.500. Sim. Você vai ver o DHT estradiol do cara, tá equilibradinho. Sim. A proporção. Sim. Mas esse cara tá com 1.500. Sim. Sim. Quando isso vai dar problema no formato do coração dele? Não sei, depende. Sim. Mas vai dar. Sim. Quando vai dar, eu não sei. E quando der, qual é a proporção desse problema? Qual a dimensão desse problema? Sim. Também tem que pensar nisso. Óbvio que tanto o resultado quanto o tempo que demora para chegar naquele resultado de catástrofe, ele é tempo dependente, dose de uso dependente e particularidades do indivíduo dependente. Perfeito. Varia de cada um. Perfeito. E a gente falando sobre isso, é muito comum a gente falar, pô, mas o cara toma a vida inteira e não tem nada. Eu falo, tudo bem, gente. Eu conheço pessoas que fumaram, beberam, usaram até crack, cocaína a vida inteira e não tem nada também. Então a gente não pode se referir nesse grupo fora do bolo, né? Sim. A gente está falando aqui dentro de um contexto. Então eu falo dentro dos atletas do passado, que usavam obrigatoriamente uma quantidade muito alta, a grande maioria teve problemas de saúde. A grande maioria. Ah, mas o fulano não tiveram. Tá bom, conta quantos não tiveram, compara com os que tiverem, a gente vai ver se há risco ou não. Porque é muito fácil eu falar, pô, eu quero usar. Eu vou usar porque o fulano não tem nada. Eu falo primeiro que você não é o fulano. Segundo, eu falo isso porque eu perguntei para o meu médico, eu falei, poxa vida, eu só tomo anabolizante, não faço nada. Na época eu não tinha bebida ainda, não uso nenhum tipo de droga, e meus colegas que fazem tudo, cara, não tem nada. Ele falou, cara, porque eles são ele e você é você. Se você fizer o que eles estão fazendo, você já estaria morto, estaria nem aqui. Então a gente vê o indivíduo, né? É o que o doutor trabalha. Ele está falando aqui a um grosso modo, porém, quando você vai na clínica dele, conversar pessoalmente, ele vai te conversar muito para dizer, você é bom usar, você não é. Você tanto, por tanto tempo ou não. Exatamente assim que você trabalha. Na verdade, a gente sempre vai orientar o indivíduo a não fazer. Sim. Essa é a grande realidade. Perfeito. Se ele quiser fazer por conta própria, a gente vai ter que cuidar dele. Perfeito. Vai ter que direcionar ele para uma atenção médica. Perfeito. O cara que chega para mim e fala assim, ó, eu quero usar hormônio, eu vou usar, pronto, acabou. Só faz a minha dieta, a minha suplementação, cuida de mim. Sim. Que eu quero ser cuidado nutricionalmente por um nutricionista bom. É o que deveria ter feito. Enquanto eu estou fazendo uso de hormônio, tudo bem? Perfeito. Você paga meu salário. Perfeito. Quem sou eu na fila do pão? Perfeito. Só que é o seguinte, tá aqui o exame de sangue, aqui para 3 meses, 3 meses. Claro. Já dou 3 pedidos para ele. Perfeito. 30, 60 e 90 dias. Maravilhoso. Por quê? Eu quero que esse cara me traga Seja segurança monitorado. e também que eu possa mostrar para ele o que aquilo está fazendo com ele, para eu sugerir para ele
ou o interrompimento do uso, antes que ou aconteça o se ele acidente. não quiser, cara, tem que fazer alguma coisa. Perfeito. O médico que trabalha em conjunto comigo tem que fazer alguma coisa. Perfeito. Porque esse cara ele não vai parar. Perfeito. Ele não compra na farmácia porque o médico não está passando para ele, mas ele dá um jeito de comprar. Perfeito. E ele vai continuar usando. A gente vai deixar esse cara à deriva? Eu vou deixar esse cara morrer sem poder dar o máximo de esforço? Eu não vou estimular ele a tomar. Perfeito. Mas eu vou com toda certeza impedir ao máximo que ele morra. Perfeito. Eu até brinco com os pacientes, ó, vocês podem chegar aqui tentando se matar, mas não vou deixar não. Perfeito. A sua parte você vai fazer. Claro. Sempre, sempre. Perfeito. Perfeito. E é o que faltou para mim, exatamente o que você está completando. Eu fui, mas já no terceiro ou quarto infarto, no Dante Pazanese, é um hospital de atletas, né? O Dr. Nabil Guarieb é um médico, se eu não me engano, cardiologista e médico do esporte há 50 anos, naquela época, né, de experiência. Hoje ele está com 50 anos, né? E ele ia lá e cuidava de mim. Falou, cara, eu vou arrumar aqui, vou pôr o stent, vou fazer o que eu posso fazer e tal, arrumar o seu colesterol, arrumar tudo e vai embora. Porém, eu posso te falar uma coisa, se você continuar, você vai morrer. Então, é o que eu posso fazer, a minha parte está feita. Se você continuar, você tem filho, você não vai ver ele crescer. Passou muito tempo, faz hoje 16 anos que eu tô sem nada, e eu tive num campeonato natural e estava esse doutor lá. Aí ele falou, inclusive tá aí o seu filho, com 27 anos, você só tá aí vendo ele porque você parou. Eu tive um episódio muito interessante, que eu tive um monte de episódio, cheguei no Valdemar Guimarães, falei com ele, Valdemar, o que eu faço para continuar competindo sem ter problema? Ele falou, para, o que você pode fazer? Para, cuida da sua saúde, usa os seus títulos e tal. E o que eu fiz? Na gana de competir e tudo mais, competi mais 10 anos, usando uma menor dose, mas não parando. E dali vieram os piores efeitos colaterais. E o pior ainda, somei ao álcool. Então antes não tinha álcool, entrou álcool. Então você imagina, diminui o anabolizante, não parei, acrescentei o álcool. E aí eu só parei, a gente sabe que é por Deus, totalmente por Deus, quando entupiu a artéria das pernas, aí eu não podia andar. Quando eu vi que eu não podia andar, falei, cara, agora eu não posso andar. Se eu tomar, vão cortar minhas pernas, e quase cortaram minhas pernas. Quando eu tinha infarto, eu infartava, saía e ia competir. Ia pra academia treinar, não estava sentindo nada. Agora, quando eu vi que a perna não andava, eu falei, cara, agora eu tô sentindo. Então, o negócio agora não é só interior, agora é exterior, agora eu tô vendo. Aí foi a maneira de eu parar. Parei, sofri toda a abstinência da parada, talvez seja pior do que o uso. Poderia até infartar novamente, como você mesmo falou, né? As artérias e tal, muito baixa. Eu tive que esperar meu corpo vir naturalmente, com medo de repor e tudo mais. Hoje o treinamento melhorou muito. Tenho certeza que a alimentação vai melhorar mais. E aí, então, estando com tudo isso em dia, eu vou estar te procurando lá, inclusive, para a gente ver o que a gente pode fazer, se é necessário ou não, né? Vou confiar no seu trabalho aí. Claro, pode confiar, pode ter certeza que a gente vai cuidar muito bem de você. Doutor, tem algum conselho que você quer deixar aí para o pessoal? Acho que você já deu, né? Mas o pessoal que está usando de maneira extrema, porque tem que usar, você tem algum conselho específico para esse grupo? O conselho, obviamente, é não use. Tá. Não faça uso. Mas, se você quer assumir esse risco, você pensa da seguinte forma, olha, eu posso viver até os 80 anos, mas fazendo uma reposição suprafisiológica, ultrapassando um pouco a reposição de testosterona, eu vou ter mais qualidade de vida, mais força, mais músculo, vou estar mais viril e tudo mais. Eu quero assumir o risco aí de perder 10%, vamos colocar um número assim, sim, bem simbólico, nós não temos esse estudo ainda, claro. Do meu tempo de vida, porque eu quero viver com mais qualidade, porque eu acho que o uso da testosterona dá mais qualidade, eu quero assumir esse risco, sim. Eu quero para mim, liberdade do cara. Perfeito. Só que busque profissionais bons que vão te amparar durante todo esse processo. Idôneos, médicos idôneos. Exatamente. Que priorizam a saúde. Que você vai fazer e ponto final e não tem o que te segure. Perfeito. Quando o cara quer usar, ninguém vai segurar o cara. Só que esse cara, ele fala assim, eu vou usar, mas eu também vou pegar, vou investir em componentes que são fatores que vão inibir o aparecimento de possíveis efeitos deletérios para a minha saúde, ou conter parcialmente esses efeitos, prolongar a minha qualidade de vida, perfeito. Utilizar do máximo de recurso que ele possa utilizar para evitar possíveis danos ou reduzir esses danos. Para quê? Para dar mais longevidade para ele e qualidade de vida. Perfeito. É isso, ele quer ver num outro perfil, não tem como. O cara tem 1,80 m, o peso fisiológico dele normal seria no máximo 85 kg. Sim. Se ele passar disso, ou é gordura. Se ele passar disso e é massa muscular, esse cara não está natural. Sim. O peso fisiológico dele não tem como. Sim. Não tem como um cara... sinceridade total. Sim. Não tem como um indivíduo do meu tamanho, de 1,90 m, ter 115 kg natural. Claro. Aí eu olho pra você e falo assim, eu não uso. Perfeito, não. É mentira. É mentira, não tem como. Um cara de 1,90 m, ele vai ter 90 quilos. Perfeito. Porque se ele tiver 95, talvez ele seja gordo. São 5 quilos a mais de gordura. Ele não consegue desprogar do peso fisiológico dele. O organismo, lembra que eu falei? Mecanismos autoadaptativos, regulatórios.
Miostatina, inibe o crescimento muscular. Perfeito. Você tem uma substância no seu corpo que quando ela vê que o músculo está hipertrofiando, libera essa substância, chama miostatina, inibe o crescimento muscular. Até para não deixar. Você vai ter um estourar. limite. Sim. Aí você usa o anabolizante. Perfeito. Perfeito. Doutor, eu e o Maurício, a gente estava falando aqui no último episódio sobre a creatina, né? Sim. Queria saber sua opinião sobre a creatina e o uso da creatina junto com a cafeína, como que funciona, quais os benefícios. Eu não sei porque ainda se discute a creatina, né? Sim. Parece que é uma coisa que eles gostam de estar sempre levantando, né? Tipo a manteiga e a margarina, né? Sim. Creatina é algo que a gente pode usar indiscriminadamente. Eu vou dizer para mim, a nível de consultório, eu utilizo creatina em crianças de 9 anos até idosos aí de 90 anos. Quanto para crianças? Me perguntaram aqui, eu não sei responder. Não ultrapasse aí 3 gramas. 3? Ah, para 3 criança. gramas. Tá. 3 gramas para uma criança aí. Vamos colocar uma criança aí que tem pelo menos 30 quilos. Tá. 30 quilos, a gente vai ter aí 0,01 grama de creatina por quilo de peso. Tá tranquilo, tá tranquilo. 3 gramas para criança tá perfeito. Perfeito. A gente sempre coloca creatina aí proporcional ao peso da pessoa. Tá. Eu sempre faço isso. Tá. 70 quilos, 7 gramas. Certo. 50 quilos, 5 gramas. Perfeito. 100 quilos, 10. 100 quilos, eu Perfeito. coloco Gostei um da limiar máximo conta, ali perfeito. de 8 gramas. Fácil. O cara tem 150 quilos, 8 gramas. Mas não Perfeito. passa disso. Perfeito. Então o limite mínimo de 3 gramas, o limite máximo de 8 gramas. Tá. Porque depois disso a gente sabe que é um pouquinho de desperdício. Tá. E menos que isso também... Não vai sabe fazer que não mal, pode ser mas tão tá jogando efetivo. fora, né? Exatamente. Não faz mal nenhum. Não As precisa. pessoas têm que entender que creatina, ela é um aminoácido, Perfeito. né? Composto de 3 Perfeito. aminoácidos. Aminoácido produzido pelo organismo, inclusive. Isso, exatamente. Perfeito. Forma, junta esses 3 aminoácidos Perfeito. e o organismo forma essa creatina. Perfeito. E a gente, como utiliza ela assim de laboratório, ela não vai fazer mal nenhum. É como se estivesse tomando 5 gramas de proteína. Sim. Não faz mal nenhum. Sim. Sim. Perfeito. E a pergunta que ele fez, eu também tinha essa dúvida, com relação a juntar ao mesmo tempo a creatina e cafeína. Falavam que era muito bom, hoje estão falando que é muito ruim, queria saber a sua opinião. Ainda divide opiniões, né? A gente vê pessoas raciocinando da seguinte forma. Creatina e cafeína, eles são antagônicos, não só no que eu busco, como também no processo de vias em que eles atuam. Sim. A creatina busca o quê? Me fornecer condições pró-anabólicas. Sim. Enquanto a cafeína, ela acaba desencadeando um pensamento mais catabólico, porque Sim. aumenta o saldo de gasto energético, desidratação e tudo mais. Qual o problema de utilizar as duas juntas? Nenhum. Sim. Por quê? De qualquer forma, eu vou ter vias que são singulares, são bem opostas, mas que agem de forma individual. Perfeito. Não tem diferença nenhuma. Se você quiser pegar a sua creatina e colocar dentro do café, tá tranquilo. Sim. Não tem problema. Sim. Não tem problema. Utilize essa creatina também com o café da manhã, né? Inclusive em meio ao café. Meu paciente fala, onde é que eu coloco a creatina de manhã? Eu falo, você quer colocar no seu café preto? Ah, pode. Sim. Pode. Quer colocar no iogurte? Pode. Sim. Na presença de um carboidrato? Sim. Obviamente, a absorção dela é um pouco melhor. Sim. A utilização dela, em questão de biodisponibilidade também, Sim. tem um favorecimento. Não temos o porquê não utilizar creatina com cafeína. Inclusive, eu gosto. Inclusive, a gente vê pré-treino com creatina e cafeína no mesmo composto. Grandes pré-treinos. Não existe o porquê eu não fazê-lo. Perfeito. A presença da creatina, tem estudo provando que a presença da creatina em indivíduos que utilizam cafeína potencializam o efeito da creatina, inclusive, Perfeito. no momento do ato, na Perfeito. prática. Perfeito. Porque esse indivíduo sente-se mais o quê? Fisicamente, neurologicamente disposto. Perfeito. E aquela creatina dando para ele mais fosfato, Isso. na hora que ele vai quebrar aquela energia para trocar para energia de contração muscular, ele tem mais impulso por questão neurológica e um contexto genérico. Perfeito. Então acaba potencializando. Eu sou fã dos dois juntos. Perfeito. E não vejo nenhum motivo de forma de raciocínio metabólico e também por questão literária, a gente não vê na literatura científica, falando que um vai atrapalhar o outro. Não, Perfeito. mas só que são vias opostas, Perfeito. mas que não se confundem. Perfeito. Eu até estava comentando já antes, né, com você, por exemplo, você é um nutricionista, além de um fisiculturista, é um nutricionista, conheço toda a ciência do alimento, né, do suplemento e também como farmacologista da farmacologia. Eu sou um bodybuilder, sou fisiculturista, eu vim lá de 40 anos, como fazer para crescer ao máximo, queimar o máximo de gordura, competir. A gente não tem a preocupação tanto com a saúde, mas com os resultados. E você é exatamente o contrário, né? Então eu falaria que, como treinador, para os meus atletas, eu sempre usei juntos, sempre acreditei que um tem um start mental, né, para treinar, ou neurológico, o outro um fisiológico, a creatina é uma explosão, né, como se fosse, eu comparo assim, como se fosse aqueles carros
antigo álcool, que você põe o injetor de gasolina ali para ele pegar no frio, a gasolina tem mais octanagem, tem uma explosão maior, então ela dava o começo para o outro rodar. Então eu falo que a creatina seria isso, né? Então eu tenho aquilo no músculo, eu tenho o meu cérebro ativado, eu vou treinar melhor. Lembrando da cafeína, que melhora a absorção de carboidrato depois do treino, eu vi estudos sobre isso também, que melhoram o acúmulo de glicogênio pós-treino, né? Então a cafeína tem benefícios assim extremos com o treinamento, a creatina também. A creatina, eu acredito que ela fica muitas horas no corpo, a cafeína menos horas. Então, eu costumo falar para o pessoal que, cara, não usa muita cafeína à noite para não atrapalhar o sono. Agora, a creatina e a cafeína, na minha opinião, pode ser usada em qualquer horário. Eu prefiro antes do treino, mas eu vejo treinadores ou nutricionistas preferindo depois. Mas eu falo, olha, o que eu vi num contexto, aí queria que você desse a sua opinião, é que não importa o horário, importa é que use. Se você usar, você vai ter resultado. A creatina. A creatina, né? Eu usando ela, eu vou ter resultado. Ah, mas se eu usar de manhã, não vou ter, à tarde eu vou ter. Rapaz, qualquer horário que você usar, você vai ter resultado. Logicamente, você pode ter um horário melhor, que você fala, cara, eu prefiro nesse horário. Qual é o horário que você indica? Eu sempre coloco suplementação, todas que eu posso, para os meus pacientes, logo pela manhã. Por quê? O cara não esquecer. Porque se ele acorda e já faz tudo, ele faz o ômega 3 dele, ele faz a creatina dele, ele já tá livre. O cara faz aquele shot da manhã ali, né? Já... Acabou, é Não ritual, é fácil, né? é ritual. Ele vai Não vai tomar o esquecer. suplemento dele de manhã, tá tudo bem. O whey, eu nem vejo mais como suplemento, eu já coloco ele dentro da alimentação. Quando você vê um plano alimentar meu, o whey tá dentro da refeição. Olha isso. Ele não tá no campo de suplementação. Olha isso. Suplementação eu deixo ele é comida. Perfeito. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, Mas eu gosto de colocar de manhã. Por quê? De manhã a gente tem uma refeição mais energética. Sim. Ela é mais rica em gordura e em carboidrato. Breakfast. E o corpo brasileiro. ele fica doido quando ele vem um jejum aí de 8, 10 horas por energia. Então, assim, tem gente que fala que um café da manhã proteico é melhor. Não é. Olha não isso. é, tá? A gente tem que fornecer bastante energia de manhã Olha lá. e na hora do almoço, pra gente não chegar à noite Perfeito. com falta de nutriente, nosso corpo sinalizar isso, a gente não abrir o iFood e sair fazendo loucura. Perfeito. É isso que acontece na O que prática. a gente né? mais vê comportamento Isso. alimentar errôneo dentro do consultório Isso. é o seguinte: o indivíduo faz um café da manhã porcamente, quando faz, Perfeito. almoça pessimamente, Sim. aí começa a chegar ao meio da tarde, o organismo dele começa a sinalizar o quê? Desespero. Estou precisando de nutriente, cara. Sim. Me fornece alimento. Ele faz um café Rápido, da tarde de um preferência. pouco mais... exatamente. Ele faz um café da tarde um pouco mais volumoso. Só que mesmo assim não é o suficiente. O corpo dele fala, cara, você não me deu o café da manhã direito e você não me Pô, deu o almoço direito. Tá acabando o dia. E agora tá na hora do jantar. Eu preciso de nutriente. Opa. E ele chega na casa dele, cansado fisicamente. Cansado emocionalmente. Perfeito. E com aquela sensação de, nossa, eu preciso me recompensar. Eu tive um dia tão difícil. Perfeito. Tem que ser saboroso. E esse cara tá com fome, movido pelo quê? A emoção, o cansaço, desejo de gratificação Perfeito. e ausência de nutriente. Se esse cara vai fazer o quê? Fala pra mim. O que ele vai fazer? E sabor, né, doutor? Sabendo que açúcar, sal e gordura é o que mais dá. E inclusive a gordura trans ela é mais saborosa, né? A transgênica. Então você imagina o seguinte: o corpo ele quer tudo isso e quer se compensar, quer uma coisa gostosa. É prazer imediato. Grande quantidade, né? O cara Prazer faz imediato. tudo ao contrário, né? Devia Perfeito. ser a inversão, né? O quanto a gente tá vulnerável à fome emocional ao final do dia é coisa absurda. Perfeito. Então, se você não come bem durante o dia, É assim mesmo. essa fome emocional que já vem no final do dia, mais seletiva, de ter especificidade do alimento que você quer, ela vai ser maior ainda. Perfeito. Agora, se você come bem durante o dia, Você tá tranquilo. principalmente de manhã, na hora do almoço, você chega muito mais equilibrado. Perfeito. Você vai até ter vontade de comer gordice. Mas você vai pensar para Só comer. que você vai ter mais equilíbrio na decisão. Tá. Talvez você fuja disso. Perfeito. É dessa forma que a gente trabalha. Perfeito. O paciente ele não entende, ele fala, eu sinto mais fome à noite. Aí o nutricionista Mas o pega dia e tá aumenta errado. a refeição da noite. Não é isso. Eu tenho que fazer ele chegar com condição. É um plano, é uma estratégia. Falo muito isso em relação também à alimentação pré e pós-treino. Eu não sei o que as pessoas têm com a obrigação de achar que precisa ter uma alimentação pré e pós-treino. Sim. Específica. Sim. Sim. Pô, Sim. se eu treino depois do almoço, qual que é o meu pré-treino? Ué, O almoço. almoço. Se eu saio do treino E vai comer aí? e é o café da tarde, qual que é o meu pós-treino? É o café da tarde. Pô, o cara que acha que ele é atleta? Ele acha que ele é uma máquina? Eu tenho 1,90m, 115 kg, eu não faço isso e tá dando Sim. tudo certo? Sim. Todos os meus pacientes são centenas, Sim, dá claro, tudo certo. Claro. Quando eles me indagam, eu falo isso pra eles. Claro. O equilíbrio do contexto do plano alimentar que eu promovo pra eles, salvo raras exceções de alguns pacientes que têm especialidades, Perfeito.
especificidades em relação a isso, Sim. porque performam muito, ou tem uma rotina que não privilegiam o que eu estou falando, Perfeito. esse cara pode treinar a qualquer momento do dia. Perfeito. Porque dentro do plano alimentar, eu Ele está alimentado em qualquer momento. para ele uma condição que ele pode parar e treinar a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, ele está alimentado ali. Ele está nutrido. E detalhe, começou a cumprir o plano alimentar, a partir do segundo, terceiro dia ele já pode fazer isso. Sim, que legal. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre suplementação. Qual é a importância que você, particularmente, você dá a suplemento? Ele realmente tem um papel muito relevante, vale a pena investir mesmo, ou ele é pouco, ele é insignificante, visto sempre a partir da boa alimentação, né? Então, eu treinei, a gente sabe que não adianta nada suplementar muito bem se o primeiro a alimentação estiver boa, né? Sim. Então eu treinei, me alimentei bem, até que ponto você acha o custo-benefício? Até que ponto vale investir, vai ter resultado? E no seu conceito, não individualmente, mas num coletivo, quais são os suplementos ali que você daria mais importância, visando o resultado extremo, ao mesmo tempo saúde, na sua concepção, num geral, né? Olha, antigamente o suplemento era visto apenas como um componente para complementar o que falta na alimentação. Hoje não mais. Hoje a gente sabe que existem indivíduos que têm uma preocupação excessiva com a parte estética, ou uma preocupação também com performance. O cara quer performar bastante na corrida dele, no crossfit dele, aumentar, progredir carga lá na musculação. E esse cara utiliza o quê? Do excesso de alguns componentes, de alguns nutrientes, de alguns bioativos, fitoquímicos, que já comprovadamente fornecem uma melhoria, seja da ação fisiológica, metabólica, para que ele consiga performar mais e atingir aquilo que ele está querendo. Dentro disso, a gente vai ter uma gama do que a gente pode fazer em relação a utilizar algum tipo de componente. Eu gosto do custo-benefício. Matheus, como assim? O que não vai entregar para o meu paciente, ele não vai ter percepção disso, e a gente não vai ver nenhuma alteração disso a nível de exame bioquímico e qualidade de vida, eu não vou fazer. Sim. Tem coisa que não tem custo-benefício, tem que pensar no bolso do paciente. Sim. Eu olho e é caro, o suplemento aqui é caro, não é barato. Tem paciente que olha e fala assim, seu bolso é meu guia, e aí? Perfeito. Você pode fazer o quê? Perfeito. Depende de cada um. O que não pode faltar, vamos lá, numa rotina aí, se eu pudesse fazer uma listinha... Suplementação básica, na sua opinião. Serve para todo mundo. Saúde e o indivíduo praticante de exercício físico. O cara que vai na musculação, pelo menos 4, 5 vezes por semana. O cara que vai no crossfit. O cara que dá aquela corridinha. O cara que performa de algum jeito. Tem um momento dele diário de prática de atividade física. O que esse cara precisa? Isso. Número um. Vocês vão até achar estranho. Número 1, ômega 3. Olha lá, eu já estava esperando creatina. Ômega 3. Bacana, olha lá. Ômega 3, porque o ômega 3 ele ainda salva a vida, a creatina não salva. Olha que legal. O ômega 3, ele reduz drasticamente, já comprovado por literatura científica, o triglicérides. Certo. Tem paciente meu que chega lá com triglicerídeo elevadíssimo, elevando triglicérides por consumo de carboidrato, a gente regula isso, entra com ômega 3, esse cara some até esteatose hepática, que é a gordura do fígado dele. Olha aí, ó. E ele é anti-inflamatório? Tem potencial anti-inflamatório excelente, Tá. Vai ajudar também na questão da inflamação crônica dentro de um processo de obesidade. Essa pessoa vem num processo de emagrecimento, coloco ela numa estratégia, num plano que envolve emagrecimento. O processo dela estar obesa, com excesso de peso, cria um ambiente inflamatório crônico. O ômega 3 ele é muito bem-vindo ali para brigar com isso. Eu quero 2 perguntas. Primeiro, a qualidade do ômega 3. Falam muito que tem alguns que não servem para nada. Tem que saber comprar o ômega 3, né? Isso eu ouço falar, quero confirmar de você que é entendido no assunto. A dosagem, que horário é melhor para usar? O que você fala mais sobre o ômega 3? Ômega 3, é o principal, cuidado com falsificação. Como é um componente que está em amplo uso, a veiculação dele é tão grande quanto a da creatina, pode ver, o que mais vende é o que mais se falsifica, porque há muita rotatividade, não dá nem tempo de pegar a falsificação e já vendeu. Você indica alguma forma mais segura? O que você diria? A forma é você comprar direto no site do fornecedor, certo, ou direto com uma pessoa de confiança, aquela loja da pessoa que você confia e tudo mais. Sim. O que a gente tem que observar no ômega 3? A proporção de 2 ácidos graxos que a gente tem nele, o EPA e o DHA. O que a gente tem em relação de melhoria de qualidade anti-inflamatória do organismo, também de redução de triglicérides, é uma somatória de EPA e DHA que resulte em 1000 miligramas. Sim. Então, via de regra ali, 540 miligramas de EPA, de EPA, e 360 miligramas de DHA. Se for mais que isso, excelente. Tá. Só que não daí menos que isso. Cuidado com o bolso. Tá. Porque você vai entrar em umas marcas aí que vão te dar 1,5 grama de EPA e DHA na somatória, só que daí também talvez o custo fique um pouco elevado. Perfeito. Ômega 3 o primeiro, o segundo que você colocaria na ordem aí? Creatina, com toda certeza. Aí sim, tá, por uma questão de melhoria da capacidade muscular,
A gente sabe hoje que idosos que chegam na condição da melhor fase da vida, com mais massa muscular, eles têm aí até 40% menos chance de desenvolver doenças neurológicas como mal de Parkinson, Alzheimer e demência. Creatina. Então a gente sabe que a creatina ajuda nesse contexto de desenvolvimento de massa muscular através do processo de otimização do trabalho daquele músculo, vai proporcionar para esse indivíduo, sim, performar melhor e conseguir melhorar a característica muscular dele. Então, força é qualidade de vida, importante, né? Exatamente. Perfeito. E agora os novos estudos estão mostrando que a creatina também ela é um neuroprotetor. Olha né? lá. Ela já tem aí um caráter de neuroproteção. Olha isso. Então já vamos confiar nesses estudos e vamos aí Não tem porquê não usar. indicar creatina para todo mundo. Use, Perfeito. use. Sim, só fazendo um parênteses, doutor, você falou das doenças neurodegenerativas, né? Sim. Que a creatina ajuda ali, né? Por exemplo, o idoso, ele já nem se hidrata direito. Aí vai falar para ele tomar creatina. Teria alguma forma mais fácil, comprimido? Como o idoso é assim uma praticidade para ele colocar na vida dele a creatina? E saber da importância da água. Teria alguma forma? Assim? A via mais fácil com certeza seria o pó. Tá. Seria... Porque existe já uma creatina líquida, existe também uma creatina em cápsula, só que a gente vai fazer esse idoso, será que ele tem um processo de deglutição satisfatória para que ele possa engolir uma cápsula? Será que esse cara não vai engasgar? A gente tem que tomar muito cuidado com a via de administração oral em pessoas que são idosas. Porque eu não sei que tipo de idoso que é. Pode ser um idoso extremamente móvel, lúcido, pode estar debilitado. tome uma cápsula tranquilamente. Porque a gente vai falar de creatina para idoso aí. Vamos colocar de 3 a 5 gramas. Sim. Cada cápsula tem uma capacidade de creatina de 700 miligramas. Sim. Pô, eu vou ter que dar quase 10 cápsulas para esse cara. Não. Existe um mínimo da água para ele colocar ali o pozinho, mínimo para ele tomar? Na verdade, você pode até virar a creatina na boca e tomar com água. O importante é você ingerir ela. Isso. Colocou para dentro do corpo, é seu. Sim. Não tem mistério. E depois não deixar faltar água no dia, né? Para que ela possa agir efetivamente. Exatamente. Esse idoso ele tem que lembrar que o processo do excesso de idade, né, da fase idosa, vai resultar para ele um processo chamado de sarcopenia, que é uma perda de massa muscular natural. em decorrência da idade. Né? O músculo 80% água, quanto mais desidratado, mais delgado, mais estreito esse meu músculo, menos capacidade de força ele tem em volume. Esse indivíduo também ele está com a pele um pouco mais flácida, ele precisa hidratar essa pele. Sim. Então a água para o idoso é muito importante. Colocar ali para ele pelo menos 35 ml por quilo de peso diário durante todo o dia, no mínimo, já seria ideal. Então 35 ml aí por uma pessoa de 100 quilos é 3,5 litros, para a gente entender. Perfeitamente. Um no terceiro mínimo, suplemento, você colocaria importante o terceiro aí? Suplemento, ou mais indicado, mais usado? Olha, o terceiro suplemento, com toda certeza eu colocaria o Whey Protein. Perfeito. Whey Protein de qualidade. A gente já sabe do benefício aí do consumo um pouco mais elevado de proteína. Inclusive, a gente até, quando a gente pega para pegar referência de OMS, de FAO, né, de algumas DRIs que a gente tem, a gente vê as pessoas, né, essas instituições fornecendo para a gente uma dosagem de proteína bem inferior, enquanto a gente vê na prática clínica já em literatura científica uma carga elevada de proteína, trazendo muitos bons resultados, não só à saúde, como também em relação à composição corporal e performance e tudo mais. Lembrando que quando a gente está falando de um indivíduo que está tomando Whey Protein, a gente não pode se preocupar tanto com o rim. Porque, em tese, esse cara já está treinando, bebendo água, dormindo. Pô, tô botando Whey Protein para ele. Então, ele já está num estilo de vida que já... Agora eu pego um indivíduo que não bebe água, obeso, fica no computador, fica jogando videogame, não faz nada, bebe bebida alcoólica, de noite está no barzinho, não dorme direito. Além de não ter efeito, ainda pode ser Pode ser que esse cara com dose elevada, em questão do péssimo estilo de vida dele, os hábitos horrorosos, ele tem um problema de rim, mas não só por fator do Whey Protein, mas que pode ter um fator de sinergia ali, né, de somatória e acabar lesando. Mas é raríssimo, dificilmente você vai ter um problema de Whey Protein. Eu vou te dar uma notícia. Tem paciente meu com gota, reumatismo, que toma Whey Protein. Olha aí. Ué, mas não pode proteína em excesso para o cara que tem reumatismo. Como assim? Ué, você não sabe o que esse cara come. A rotina que eu estabeleci para ele. A alimentação anti-inflamatória que eu faço para ele. Esse cara toma Whey Protein e creatina. Ele arrumou a máquina e depois ele não tem um ataque de reumatismo já faz mais de 6 meses. Perfeito. Você comentou aqui de colocar o Whey Protein na alimentação, né? Sim. Teria alguma dica, assim, para a pessoa colocar na alimentação dela? Como é que seria? Se colocar na comida mesmo? Como... O Whey Protein o principal do Whey Protein que a gente tem que buscar, primeiro, a referência de uma boa origem. Whey Protein de qualidade. Primeira coisa. Sim. Né? O máximo que a gente tem ali de carga proteica, pela dosagem e, obviamente, com o aminograma, os aminoácidos que compõem aquelas proteínas de boa qualidade.
Depois Perfeito. disso, meu velho, é o sabor. Não tem como. Né? Tomar um whey protein que não tem um sabor Puxa, bom todo dia. péssimo, péssimo. Como inserir isso na alimentação? Depende. Tem gente que só coloca uma aguinha ali, faz uma pastinha como se fosse um doce. Perfeito. Tem gente que mistura com as frutas, coloca um pouco de iogurte, uma aveia, faz ali uma coisinha. Tem gente que consegue fazer no bolo, eu fico admirado. Perfeito, legal. Só cuidado com aquelas receitinhas fit, né? Sai fazendo lá aquelas receitas de Instagram, quando você olha já está em 1.500 calorias. E fit não tem nada, né? Sim, sim. E agora, eu vi até uma postagem que você fez no Instagram falando da fraude no whey protein. Você poderia comentar sobre e como a pessoa pode, através ali do rótulo, ela identificar se o whey protein é de qualidade ou não? Ela tem que dar uma olhada no aminograma. Dificilmente a gente está tendo isso hoje em dia. A gente houveram as denúncias e hoje a gente não tem mais relatos disso. Chama aminospiking. Quando você pega o whey protein e você vai dosar, fazer um laudo dele através da quantidade de proteína por dose, você consegue ver a quantidade de proteína. Mas e a qualidade? Sim, eu estou dosando de forma quantitativa. Alto valor mas não biológico, baixo valor biológico. Lembrando que proteína, antes de ser proteína, ela é um peptídeo. E antes de ser peptídeo, ela é um aminoácido. Sim. Aminoácidos se ligam formando peptídeo, peptídeos se ligam formando uma proteína. Sim. Do que é composta a proteína? Quanto mais aminoácidos essenciais, que são aqueles que meu corpo não produz, estiver ali, melhor. Sim. Óbvio que existe uma regulamentação quanto à oferta de aminoácidos no whey protein. E quem fornece essa regulamentação? A vaca. Nossa. Se é a proteína do soro do leite, sim. Se ela destoa ali num aminoácido e você pega a característica do soro do leite, aquele aminoácido não está em excesso na vaca, alguém adulterou. O que eles fazem? Eles pegam aminoácidos baratos, colocam numa proteína de baixa qualidade, quando faz o quantitativo de proteína dá ok. Mas é um aminoácido não essencial, de péssima qualidade, que não tem função nenhuma e custa barato. Olha isso. E eles acabam ganhando. Tivemos isso há uns tempos atrás, mas a princípio agora parece que está tudo bem com as empresas. As empresas que, as organizações que fazem esse tipo de laudo, esse tipo de fiscalização, não estão pegando mais ninguém com aminospike. Tá. Você, na sua parte prática, teórica, né? Fica à vontade aí, por exemplo, o que você indicaria para a gente de marcas? Quais as marcas que você, pessoalmente, você confia, as que você não confia? Se o importado é melhor, como esse importado vem, porque eu sei que o pessoal compra muito do Paraguai, né? E ali tem primeira e segunda linha, quer dizer, logicamente você vai para a segunda linha se você quer revender, né? Certo. Então eu falo, eu estou falando por mim, mas quero que você me corrija. Eu vou procurar um whey, eu falo, cara, compra importado, porque para eles é muito mais barato, ele tem muito mais capacidade de produzir um melhor produto. Para a gente, como ele sai caro, tem muito imposto, muita coisa em cima, eles tentam ao máximo ali diminuir essa qualidade. Eu falo, compra o americano. Porém, esse americano tem que vir dos Estados Unidos mesmo, né? Não fabricado aqui, com os direitos dos Estados Unidos. E das nacionais ali, fala marcas para a gente que você confia mais, como você compra isso, como você indica para os pacientes seus. Olha, eu sou suspeito para falar de uma empresa, que é a empresa que é minha parceira, me patrocina, que é a 3VS. Perfeito. Eles têm suplementos assim incríveis. 3VS. 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 Inclusive o site é 3vsnutrition.com.br, entra lá, usar o meu cupom que é Sabatino, tem desconto. Legal. Perfeito. Whey protein concentrado com 24 gramas de proteína a cada dose de 30. Perfeito. Na casa 100%. Aí dos R$120, deve estar mais ou menos. Uma excelente qualidade. Com laudo e tudo mais, lá creatina com variação de menos de 1%, coisa assim absurda de qualidade, tá? Perfeito. Então a 3VS é o que eu uso, Perfeito. é o que eu indico para meus pacientes, mas não, obviamente, não tem essa obrigação. Gosto muito também de marcas custo-benefício, como a Growth, por exemplo. Não sou muito fã de algumas marcas tão populares aí, ainda mais essas marcas que trabalham muito com o YouTube, porque eles se aproveitam muito disso para não colocar tanta qualidade de suplemento. Eu vejo isso muito, mas a gente vê marcas boas como a Dux. Certo. Uma marca que ninguém fala também, que tem uma boa qualidade, é a Líder. Certo. A Líder Nutrition. A New Millen tem bons produtos também relacionados à proteína, mas para mim, assim, pela linha de suplementos que a 3VS tem hoje, com o melhor pré-treino do Brasil, com proteínas de altíssima qualidade, custo-benefício maravilhoso. Inclusive lá a gente tem proteína isolada, tem proteína sem lactose e tem uma proteína que chama IsoHers, que é uma proteína isolada para a mulher, porque ela tem aditivo de vitaminas e minerais. Sim. Olha isso, você não se preocupa mais somente com o macronutriente, você começa a se preocupar com o micronutriente, vitamina e mineral. Perfeito. Aí já é um pensamento lá na frente. Perfeito. Qual que é o mineral que tem no whey protein hoje que você acha no mercado? É sódio.
Sim. Como é que vai ter vitamina e mineral? Então, assim, é um whey protein específico para elas, questão de unha, cabelo, antioxidante, excelente. Tem um sabor que é água de coco com abacaxi. É fantástico. Eu tomo dele. Sim. Perfeito. Muito bom. Whey protein, depois você iria para algum outro? Mais frequentemente usado? Coenzima Q10. Coenzima Q10. Eu ia te perguntar sobre ela, sim. Porém, a coenzima Q10 na forma ubiquinona. A gente tem dois tipos de forma de coenzima Q10, sempre quando eu vou manipular. A 3S tem uma coenzima Q10 excelente, que é enriquecida com vitamina E, que é antioxidante. Enriquecida também com TCM, que é triglicerídeo de cadeia média. Certo. Porque a coenzima Q10 muita gente não sabe. Ela tem um melhor aproveitamento, inclusive biodisponibilidade e absorção, no meio lipofílico. Ela precisa de uma gordurinha para ela conseguir fazer o papel dela, tanto de absorção quanto de biodisponibilidade. E no comprimido, na cápsula da 3S já tem tudo, você não precisa se preocupar com isso. Perfeito. Mas quando eu peço para a pessoa buscar uma coenzima Q10, se ela é uma pessoa que está com letargia, já passou ali dos 40 anos, e está com deficiência de, vamos colocar assim, energizar a mitocôndria dela ali, que é um dos papéis da coenzima Q10, é fazer uma agitação molecular a nível ali de elétrons na mitocôndria para que ela trabalhe melhor, por isso que a pessoa fica mais letárgica, esquecida e tudo mais. Eu falo para utilizar o biquinona, que a função da biquinona é melhor para isso. Agora, se eu quero um efeito mais antioxidante, mais anti-inflamatório, eu oriento o biquinol. Tá? Sim. Numa dosagem, vamos falar de dosagem de coenzima Q10, porque é excelente. A gente tem estudos aí com 600 mg e só benefício. Tá. Só que é um componente um pouco caro, então assim, pelo menos 200 mg, 100 mg de manhã, 100 mg à noite. Por um período curto eu notei um certo bem-estar realmente, né? Quando a gente fala, né, quando o doutor fala em mitocôndria entendendo é o carburador da célula, só para a gente entender, né? Isso. Ali vai entrar carboidrato, gordura, a proteína em forma de aminoácido, vai entrar o oxigênio e vai produzir os ATPs, né? A coenzima aí, eu tinha ouvido falar, eu posso estar errado, que ela melhora a oxigenação celular, é isso ou não? É a parte nervosa e... Total sentido. Tá. Lembra que eu falei que ela faz a mitocôndria trabalhar com mais eficiência? Tá. Se a mitocôndria trabalha com mais eficiência, ela utiliza substratos energéticos, sejam eles quais forem, combustíveis, e o comburente que é o oxigênio, vai oxigenar mais. Perfeito. Ela então tem melhor. a ver. Porque a mitocôndria é responsável por quê? Respiração celular. Perfeito. Ela trabalha mais, ela respira mais, é mais oxigênio, mais oxidação de caloria. É um carburador, né? Fica motor aspirado. melhor. Sim. Ele acaba até queimando mais calorias. Sim. Por isso que as pessoas que são mais sedentárias, elas não conseguem emagrecer tão rápido de forma imediata. Perfeito. O metabolismo dela está totalmente deficitário em relação a quê? A funcionamento. Perfeito. Porque as pessoas confundem o metabolismo fisiológico, que é a medida com que o organismo dela funciona para fazer os processos, com taxa metabólica, Perfeito. que é a quantidade de calorias para manter aquele corpo. Perfeito. Aí Aproveitando isso, eu queria fazer um comentário e uma pergunta. Na minha época, como eu te falei, eu estudo a nutrição para resultados há 40 anos. Há 30 e tantos anos eu aplico isso em atletas, né? Resultados, né? E a gente vê lá, por exemplo, que todos os suplementos que realmente eram bons estão até hoje. 40 anos depois, né? Então, poxa, se usavam, estão vendendo ainda hoje, é porque o negócio funciona. Porque o fisiculturista, ele quer resultado. Não adianta você falar, fazer uma propaganda imensa, o cara tomar aquilo, se não acontecer nada, ele descarta e vai para frente. Então, a gente vê a creatina, quando ela entrou, ela é só crescente. A cada ano, ela vende mais, se usa mais, cada vez mais, né? Alguns suplementos que se falavam muito, depois foram perdendo essa fama e a gente vê então que não era tão significativo os resultados. Queria que você me falasse da L-carnitina, que na época minha lá atrás era uma febre. Rapaz, tinha gente que tomava até injetável, e ampolona de uma grama, porque queimava a gordura. A gente sabe que não é isso, mas ela tem essa fama, ela é boa mesmo, ou foi só uma fama que passou? O que você diria da L-carnitina? Não temos muita referência bibliográfica acerca da eficácia de L-carnitina. Os estudos não são tão conclusivos assim, mas o mecanismo de ação pressuposto dela é um aumento da sensibilidade mitocondrial, fazer a mitocôndria ali oxigenar mais, gastar mais energia e queimar mais caloria. Se viu isso? Plausivelmente. Então o que eu penso? Eu vou ser bem sincero, eu já fiz de tudo, meu. Só que não vem com 2, 3 gramas de L-carnitina, já mete 10 gramas. 15 gramas. Aí você vê alguma coisa. Mas vai ficar, cara, vamos tentar. Vamos ver se isso aqui no empirismo, na prática. Porque tem muita coisa que não está na referência científica, que a gente vê na prática clínica. Opa, totalmente ao contrário. A gente fala, caramba, como assim? Existem referências assim que eu fico bom, falo, mas isso aí não era para acontecer. Pode ser feito placebo? Com toda certeza. Eu acredito que seja. Mas se está acontecendo,
Bora? Sim. Porque na minha época virou um boom, sabe? E o pessoal tomava lá tantas gramas e tal, e aí foi perdendo a moda. E eu vi que em hospital, na parte clínica, cardíacos principalmente, se colocava neles como suplemento, né? Para cardíacos, para melhorar a oxigenação do coração, né? Especificamente do coração. Mas aí talvez fosse uma dose alta, dentro do hospital. Talvez então fora, o que tem acontecido é o pessoal usar uma dose ineficiente e aí foram perdendo interesse. Você acredita que se usar uma dose maior, talvez você tenha aí resultado? Então, é que assim, a gente tem que entender o processo de admissão desse componente. Uma L-carnitina é um aminoácido. Um aminoácido de utilização via oral na maioria das vezes. Não tem como eu chegar no meu intestino e falar assim, ó, você vai absorver essa L-carnitina agora a nível de velocidade, vai colocar isso nos capilares, jogar na corrente sanguínea e você vai mandar isso agir lá na mitocôndria. Quem me garante? Quem me garante que a proteína que eu estou utilizando do whey protein, ela vai literalmente para a síntese proteica? É o excesso. Sim. É eu ter comido outros nutrientes que vão cumprir as atribuições dele e não vão deixar aquele whey protein ser utilizado para outras atribuições e eu perder o valor dele. Sim. Sim. Vamos dizer, eu tô há 12 horas sem comer. Pô, tô precisando mais de carboidrato que proteína. Poxa, eu vou e meto um whey protein para dentro. Claro. Tomo lá uma dose. Esse whey protein não vai ser utilizado totalmente para atividade fim dele. Ele vai ser utilizado com fonte de energia. Parte desses aminoácidos vão ser convertidos em glicose. Exatamente. Né? Para dar o combustível glicose. Exato. Glicose é o primeiro combustível. O corpo ele é capaz de converter, né? De metabolizar qualquer tipo de substrato energético em glicose para gerar energia, né? E ele consegue também fazer a utilização da proteína como fonte de energia. Perfeito. Que é o que dá espuma na urina, né? Perfeito. Porque o aminoácido, ele, para ele ser metabolizado e utilizado como fonte de energia, ele perde o nitrogênio dele. Olha. E a hora que ele perde o nitrogênio dele, nesse nitrogênio, ele vira ureia. Sim. Aí dá aquela espuma na urina. Aquilo ali é ureia, tá? Aquilo ali é nitrogênio. Não é a proteína em si, gente. Olha, em outras palavras, você quebrou a proteína, né? Que poderia ser construtora. E usou ela como um carboidrato. Você usou ela como farinha. Perfeito. Então você pagou R$100 e poucos em 900 aí, doutor, gramas de farinha. Vai muito no que eu falo, que o fisiculturista, o bodybuilder, o cara que levanta peso, a dieta dele tem que ser predominantemente carboidrato, ela tem que ser para a produção, para a recuperação, que é a primeira coisa que o corpo vai fazer. Depois a proteína, porque ela é quem vai fazer a estrutura, mas eu não consigo fazer uma estrutura se eu estou com pouco carboidrato e vou ter que roubar essa proteína para me dar energia. O que eu vejo muita gente consertar é a pessoa baixar demais o carboidrato. Aí você fala, pô, mas ela está tendo resultado. Tá, mas vai ver quanto de testosterona ela está tomando, quanta coisa ela está tomando, para poder funcionar com baixo carboidrato. Exatamente. Então, para o atleta natural, na minha visão, e peço que me corrija, ou para o atleta de alto nível, o atleta ergogenizado ou natural, proteína sem ela não vai acontecer nada. Não adianta eu destruir o músculo, que é proteína, e não repor essa proteína para ele ter o resultado. Mas sem o carboidrato antes presente, eu perco muito desse resultado. Então, se eu usei tanto de proteína, mas não usei o carboidrato, na verdade é como se eu tivesse usado a metade dessa proteína. Então, eu acho que a proteína é vital, sim, importante, mas o carboidrato tem que estar na frente. A gente chama isso de balanço nitrogenado, né? Sim. A gente tem ali uma quantidade certa de proteína para a gente fornecer, para não incorrer em excessos desnecessários. Chega um momento ali que fala, pô, já deu proteína. Sim, agora a gente só vai pôr carboidrato, porque se eu ficar colocando proteína, eu vou acabar utilizando como fonte de energia. Perfeito. Pô, fonte de energia, o que é mais barato? É o carboidrato. Vou usar o carboidrato. E melhor, né? Exatamente. Glicose pura. O corpo tem preferência por carboidrato para gerar energia. Seja ele qual for, seja ele frutose, seja ele glicose, galactose, seja primeiro, qual né? for, É o que ele vai usar primeiro. Então a gente tem que ter esse balanço aí. No esporte de performance, ele muda a proporção de uma alimentação do paciente de proporção de proteína, gordura e carboidrato. Claro, individualmente. Óbvio, quando a gente está falando em fisiculturismo, que vai fazer aí uma estratégia de bulking, né, de off-season, que vai ganhar massa muscular, precisa comer excesso calórico, né, tem que estar num superávit calórico. Sim. Esse indivíduo ele vai ter que comer mais de tudo, porque senão ele não atinge a quantidade de caloria. Sim. Só que eu também tenho que pensar na viabilidade do quê? Do quanto de proteína eu vou dar para ele para ter aproveitamento. Perfeito. Sim. Perfeito. E eu digo se eu bater a meta de proteína, né? Em outras palavras, e estiver com carboidrato muito baixo, eu vou perder essa proteína como combustível e vou perder proteína para a formação de músculo. Então, se eu coloco a proteína, mas também não deixo faltar o carboidrato, não preciso exagerar no carboidrato, mas não deixo faltar, aquela proteína eficientemente vai ser usada como estrutura. Detalhe, a gente tem dificuldade de comer excesso, volume de proteína. Isso. Ela tem uma digestibilidade um pouco mais dificultosa. Sim. Então, se a gente busca fazer uma alimentação predominantemente proteica, dificilmente a gente consegue atingir o saldo energético. Perfeito. E se a gente não atinge o saldo energético, se a gente é uma pessoa natural, a gente cataboliza. Sim. A gente acaba perdendo o composto corporal, porque as calorias que você ingere não são as suficientes para manter aquele corpo. Sim. Agora, no caso do hormonizado, não.
Sim. Porque ele bem consegue diferente. comer menos calorias às vezes e manter o corpo dele sem Ele catabolizar. segura mais, sim. Porque o hormônio, antes de ser anabólico, ele é anticatabólico. As Anticatabólico. pessoas têm que entender isso. Perfeito. Então, assim, na presença de hormônio, você pode até Perfeito. ser mais incisivo no déficit calórico, mantendo a massa muscular e fazendo essa pessoa emagrecer. Perfeito. Porque o hormônio ele é bastante anticatabólico. Doutor, por que eu gosto de trabalhar com atletas naturais? O que me fascina no atleta natural, né? É que ele vai ter que acertar no treino, na alimentação e ponto. Suplementação. Se ele errar, aparece. O ergogenizado, ele tem uma vantagem que muitas vezes ele faz errado, mas ele corrige no ergogênio. Ele está comendo errado, ele está treinando errado, cara, mas ele põe uma dose alta Eu e falo acaba... muito isso. Eu falo para os pacientes assim, gente, a maioria das pessoas, elas utilizam-se do hormônio não para ser a cereja do bolo depois que elas fazem tudo certo. É para compensar algo de errado que elas estão fazendo ou que elas estão deixando de fazer. É isso, eu vejo muito isso. Viu? E não é esse o princípio. Eu vejo muito isso. O certo, não use. Vai ser deletério para sua saúde. Use a nível fisiológico. Perfeito. Com acompanhamento médico, tudo bonitinho, nutricionista do seu lado, te ajudando e tudo mais. Mas, se você vai fazê-lo, muita prudência. Muita prudência. Faça tudo bonitinho. Perfeito. Come direito. Bebe água direito. Dorme direito. Perfeito. É uma pessoa que não tem né? tanto estresse. Tem um bom estilo de vida. Ou tem um estilo de vida perdido. Perfeito. Essa pessoa treina bem, treina intenso ou treina fofo. Fez tudo isso por muito tempo. Quer pôr a cereja em cima do bolo? Assuma o risco. Busque qualificação nos profissionais que você selecionar e vai ser feliz. Perfeito. Exatamente como eu penso. Né? E eu falo também que na alimentação, tudo isso que eu falo não é saúde, é resultado extremo, a gente vê, é o que coloca um atleta em palco. Né? Eu falo que a proteína é muito fácil definir qual é a necessidade daquele atleta. Eu posso errar para mais, nunca para menos. Né? A gordura eu sei que até um tanto ela é vital para a saúde, para a produção natural de testosterona e outros efeitos, porém ela não precisa tanto, ela precisa até ali. O carboidrato eu chamo de pivô. É ele que vai dizer o que vai acontecer. Se eu vou ficar forte, se eu vou crescer, se eu vou ficar mais fraco e tudo mais. É o carboidrato. É ele que vai muito ou pouco. Que tipo de carboidrato, que horas, para quem. Aí o atleta vai ter que pesquisar para ele. Cara, eu funciono com fruta, não funciono. Para mim é melhor batata ou arroz, quanto disso e tal. Isso faz o diferencial. Eu posso pegar N atletas bodybuilder lá, Olímpias, né? Você vai ver que a meta de proteína deles é tudo em torno de 12 a 3 gramas de proteína por quilo, não sai muito disso. A gordura, todos eles não precisam comer muita gordura. O que faz a diferença ali é o carboidrato. Errou do carboidrato, fica feio. Baixou o carboidrato, fica feio. Então, cara, eu tenho que acertar o meu carboidrato. Eu não posso indicar para você indicar para mim, porque você funciona de uma maneira com carboidrato, eu funciono de outra. Então, o carboidrato ali é o que vai fazer a diferença. A partir disso, a testosterona, por exemplo, ela vai potencializar o que já está certo. Ou então ela vai tentar corrigir o que está errado, exatamente o que você está falando. Aí a pessoa fica confiante naquilo. Pô, eu fiz tudo errado, mas eu tomei o negócio, cresci, só que o alimento não traz efeito colateral. E o ergogênio não traz efeito colateral, né? Testosterona é fantástico, né? Sim. Vamos lá. É um dos... Atrás da trembolona aí, é o hormônio que tem mais capacidade lipolítica, né? Sim. Que é de favorecer queima de gordura. Pô, maravilhoso, né? Tem um excelente potencial anabólico. Sim. E antes disso ela é anticatabólica. Sim. Deixou mais viril. Deixou mais enérgico. Sim. Eu viro quase um monstro, praticamente. Sim. Eu penso mais rápido, eu acordo mais disposto. Olha só. Todo mundo vai querer fazer uso. Sim. É um negócio assim que gera uma dependência física muito grande. Muito grande. O cara que tem 1.500, 2.000 de texto, ele não quer nunca mais ter esse licença. E doutor, um comentário aqui. Tanto o álcool, né? Isso eu aprendi com meu irmão também. Quanto a testosterona em excesso, né? Usado erroneamente demais, atrofia o cérebro. Diminui a massa cerebral. E aí o meu irmão estava explicando como você tem que fazer para ativar esse cérebro para correr atrás dos danos deixados, né? Mas a trembolona diz que é dos mais, né? E tem outros aí, até a decadrobonia eu ouvi falar que é bastante também. Ela tem esse poder. Isso, uma coisa que ninguém sabe. Ninguém sabe que a nandrolona, a deca, e a trembolona, elas são da mesma classe de droga, que é 19-nor. Eles não sabem, e eles são da mesma classe de droga. E elas têm uma espécie de neuroação. A trembolona, obviamente, muito mais. Porque a trembolona, além de ser neuroativa, pelo fato dela mudar o seu comportamento, a sua forma de raciocínio, os seus impulsos nervosos, fazendo você agir de forma até que você não imagina, ela é tóxica neurologicamente. Perfeito. Ela literalmente mata o neurônio. Olha, o neurônio que morre não nasce mais. O neurônio não se multiplica. Você vai ficando cada vez mais xarope, mais letárgico. Perfeito, perfeito. Interessante. De suplemento, você tem mais algum que você queira falar? Acho especial? Magnésio é bom? Magnésio, olha, fala bastante. Magnésio é um bom suplemento. Eu acho que os estudos estão sendo superestimados, só isso.
Falam muito de malato. Então, é treonato, de malato. Eu vou ser bem sincero, nada substitui uma alimentação básica, eficiente, de fácil acesso, saudável, que o indivíduo tem adesão. O que adianta eu ficar inventando na vida do cara? Sim. Inclusive, eu desenvolvi a minha metodologia de trabalho com meus pacientes dessa forma, em cima de erros de outros nutricionistas. Sim. Todo paciente que entrava no meu consultório perguntava: você já passou em quantos nutricionistas? 5. Qual foi o problema? Conta pra mim. Eu via que na maioria das vezes, realmente o problema era nutricionista. Acredite se quiser, deixa eu falar que era o paciente, né? A maioria é nutricionista. Por quê? O nutricionista ele quer fazer pro paciente o que ele quer. Na maioria das vezes, tá? Sim. Existem, obviamente, exceções à regra. Claro. Ele não está preocupado com o perfil emocional dessa pessoa, com o fator social, com o fator psicológico, com o fator social, monetário. Sim, monetário. E ele senta a pessoa ali, faz a avaliação antropométrica dela, os cálculos energéticos, uma anamnese, e ele literalmente põe para ela o que ele quer. A ponto de eu já ver profissionais que colocam a sua ideologia aplicada em indivíduo que não tem nada a ver. Eu sou vegana ou vegano, nutricionista vegano. Perfeito. O meu paciente não é vegano. Sim. Por que eu vou falar para ele comprar uma creatina vegana que custa o triplo do preço? Sim. A ideologia é minha, da meu paciente. Ideologia, não é a ciência, né? Do mesmo jeito que eu tenho a minha forma de agir, tenho o meu empirismo, a minha ideologia, cada paciente é único. E tudo que é feito para ele no meu consultório, em relação à estratégia de plano alimentar, suplementação e orientações de forma geral, é feito em decorrência das particularidades dele. Ou seja, ele sai dali com o tênis no número dele. Perfeito. E esse tênis não vai machucar. Então ele vai conseguir o quê? Ficar com bastante tempo ali no pé. Perfeito. E vai reeducar ele alimentarmente. Perfeito. Então não adianta você fazer a dieta que você quer para o paciente. Perfeito. Quem faz a dieta do paciente é ele mesmo. Perfeito. Não existe. Você individualiza, né? É a dieta dele, né? Você tem que chegar e conversar, não adianta eu chegar a colocar arroz negro do Egito para ele, inventar, colocar no lugar do feijão lentilha, colocar anchovas, alcaparras, peixe todo dia. Se ele tem arroz e feijão. O que o paciente faz? Dá até dó. Ele olha assim aquela dieta toda bonita e fala: olha, realmente valeu o preço da consulta, né? Porque muitos profissionais acham que o valor da consulta está associado ao quê? Ao custo da alimentação. A gourmetização do alimento. Ele tem vergonha de cobrar uma consulta cara pelo conhecimento dele, pela capacidade passar dele. Arroz com feijão, e passar arroz com feijão. Omelete. E aí que tá o erro dele. E uma hora isso aí, ele vai cair no cavalo por causa disso aí. E ele começa a fazer isso. Aí que o paciente pega e fala: nossa, bonito, olha mas essa não é verdura, olha esse legume, olha esse arroz diferente. Essa leguminosa que nem feijão é irmão do feijão, mas não é feijão. Olha, eu tenho certeza que se eu fizesse essa dieta, ia dar certo. Então o nutricionista é bom. Só que eu não vou fazer porque eu não consigo. Então, não vou nem reclamar. Meu, nutricionista bom, ele faz o possível com aquilo que você oferece para ele. Chega no meu consultório, Maurício, abre sua caixa de ferramentas e fala: Matheus, eu tenho isso aqui. Eu tenho que ser bom o suficiente para trabalhar com aquilo, te entregar o máximo de saúde e o máximo de estética, caso você queira estética. Perfeito. Maravilhoso. Eu queria fechar o assunto esteroides, testosterona, né? A gente sabe da conversão do Mateus, né? A Cristo Jesus, como eu fui convertido há alguns anos, e eu vejo com relação à testosterona o seguinte, sabe, todo mundo fala só dos efeitos bons dela. Poxa, mas o negócio é bom, vira super-homem e tal. Ok, mas a gente tem que ver o preço que se paga para isso. Não falo financeiramente, falo de saúde, né? Por quanto tempo você vai usar, até quando você vai usar? Vai usar 10 anos, 20 anos, 30 anos? E daqui 20, 30, como é que vai ser, né? E o mais importante que eu falo é o seguinte, não tem nada que a gente busque mais valioso nessa terra do que paz. A paz, quanto vale a paz, né? Você trabalha pra caramba para ter dinheiro para poder ter paz, né? Aí você vai e coloca um hormônio que te tira a paz, entre aspas. Muitas vezes. Tira a paz, é o hormônio da guerra, hormônio de agressividade. O atleta que usa isso, ele vai descontar no treino, ele vai lá no treino, vai sair morto do treino, ele coloca no treino. Eu pensava, puxa vida, se na minha época era Parabolan, a trembolona, na época era o Parabolan que a gente usava, né? E, cara, você usava o negócio, você ficava louco, você ficava pirado, você queria bater em tudo, quebrar tudo. Quando você dava um bom treino frequentemente, você aliviava aquilo. E falava, poxa, então, como seria o Ronnie Coleman, o Arnold, como seriam esses caras com a quantidade de testosterona que eles tomam? Cara, vão ser uns monstros. Por que eles não são? Porque eles treinam a altura. Então, cara, se eu não treino a altura para transformar aquele movimento em dinâmica, em metabolismo, rapaz, aquilo vai para um órgão só, que é o cérebro, né? E canalização da energia. E você já tem o estresse
do dia a dia. Cara, luta pela sobrevivência. O equilíbrio dentro de um lar, de uma família, as dificuldades que você tem. A política, social. Tudo atacando você de todo quanto é lado. Aí você vai tomar um negócio e deixa estressado, rapaz. Tem que pensar muito, né? Às vezes essa testosterona que tá te deixando bonito por fora tá te roubando a paz. E a paz, Jesus fala o quê? A minha paz eu te dou, né? Não é a paz do mundo, né? Exatamente. Vem a mim e você terá paz, né? Cara, quanto vale a paz? E acontece também em relação à dieta, e eu falo exatamente isso. Se a dieta que foi feita para você, o seu plano alimentar, a dieta é o formulário, né? Porque a gente fica falando dieta, o nome dieta assusta, né? Dieta, dá a impressão que é restrição, dá a impressão que é regime, né? E o regime já vem daquela coisa de comunismo, militarismo e tudo mais. Não, a dieta é só o plano. É só o nome que a gente dá para o documento. Pode ser plano alimentar, estratégia alimentar, estratégia dietética, cada um chama de um nome. Só que o intuito é sempre o mesmo, reeducação alimentar. É isso, é perpétuo. Eu falo para a pessoa, não fica achando que sua dieta vai ficar mudando, que não vai. Isso aqui é para te reeducar, e você saber ter autonomia. Tem um norte, né, na alimentação. Aí retornando para aquela questão da paz, eu falo para a pessoa, a sua dieta está te gerando estresse, que o seu nutricionista fez para você? Está te gerando dor de cabeça, você fica nervoso, você não consegue fazer? Quanto tempo você vai aguentar isso? Isso não tem nada a ver com saúde. Perfeito. Então para eu ser felizão e ter saúde, eu fico com Kit Kat, eu fico feliz. Não é isso, também calma lá. Não é o outro extremo. Eu estou falando que o profissional de nutrição, o nutricionista, ele tem que ser um agente facilitador da sua vida. Perfeito. Eu estou aqui na posição de nutricionista para facilitar a vida do meu paciente, para incrementar mais saúde na vida dele, prevenção de doenças, promoção de saúde, melhoria de potencial estético e performance, sem gerar estresse para ele, ou se gerar, porque toda mudança gera um pouco de desconforto, o mínimo possível. Perfeito. Tá? Mas eu não posso ser um fator dificultador da vida do meu paciente. Doutor, eu sou um fator facilitador. Perfeito. Uma diferença que eu posso falar entre um fisiculturista, tá, e um nutricionista, ou um neurologista, como chama, um endocrinologista, né, é que o fisiculturista, ele trabalha com resultados. Não importa se você vai ficar um animal, um cavalo, vai quebrar tudo, o importante é você subir no palco e pegar o troféu, né? A diferença do nutricionista entrar nisso, do endócrino entrar nisso, é justamente fazer isso ao máximo com saúde, senão não teve valor nenhuma a sua faculdade. Todas as faculdades da área da saúde fazem um juramento pela saúde. Todos fizeram isso, e quando chega na hora de aplicar, não importa a saúde, importa a pessoa chegar nisso. O fisiculturista pensa assim, o nutricionista, o endócrino, os médicos, eles têm que oferecer o máximo de resultado, sim, porque a gente quer resultado, com saúde. E foi o que o doutor falou, se eu gero estresse para a pessoa, não estou levando saúde. Então a importância, a diferença seria basicamente essa, né? Só que a gente fica aí meio que na briga, né? A gente fica tentando fazer um médico e nutricionista apoiar ao máximo a pessoa que quer performar, né? Para que ela tenha um mínimo de segurança, mas a gente é carente, ou simplesmente não existe nenhum tipo de terapêutica em label, né? No papel, lá no CFM, lá no CFN, acerca de utilização, seja do que for, seja do nutriente, seja do hormônio lá para os médicos, do que for a nível suprafisiológico. Por exemplo, se você for pegar hoje a utilização de hormônio aqui no Brasil, não existe nenhuma terapêutica para utilização estética a nível suprafisiológico. Não existe essa terminação. Vai ser achismo. Isso não é ensinado na faculdade. Eu acho isso, né? É uma ciência muito nova. Eu até brinco com a hipocrisia. Você pode picar a pessoa no meio e fazer a cirurgia que mais mata no Brasil, que é a de abdômen, mas você não pode utilizar hormônio para fins estéticos. É estranho. É bem estranho. É óbvio que é uma questão de interesse também. Sim. Mas essa pessoa, ela não tem nenhuma retaguarda de trabalho. É difícil para um médico hoje passar um hormônio. Sim. É difícil para um médico hoje passar um hormônio a nível suprafisiológico, tá? Para um atleta competidor. Reposição hormonal a nível fisiológico. Tem estudo para isso, tem ciência, especialização. Utilização de hormônio anabolizante para a questão de perda de peso, osteopenia, sarcopenia, queimadura, indivíduo acamado, indivíduo que tem síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Perfeito. Existe uma terapêutica prevista para isso. Mas terapêutica para uso de hormônio estético não existe, gente. Sim. Então falta regulamentação nisso e ninguém regulamenta. Sim. Enquanto isso, trabalha-se de forma totalmente empírica. Eu acho, né? Eu acho que em cima de estudos que vêm de fora, a maioria, eu não conheço um estudo com hormônio nacional. Me desculpe. Outra coisa, é revisão, doutor, tá? A pessoa às vezes quer trabalhar com isso, tá? Então ela, cara, eu vou trabalhar com atleta competidor. Isso vem do fisiculturismo de mais de 150 anos de história para chegar no que tomar, no que não tomar. Aí eu faço uma faculdade de medicina, saúde, e quero entrar nesse meio e já passar um ciclo lá e tudo mais. Aí eu falo, olha, todos os atletas que eu passei se deram muito bem e tudo mais. Todos quanto? 10, 100?
100 atletas. Agora, se um desses 100 tiver um problema, ele vai computar esse um. Ele vai falar, cara, teve um lá que teve... Ele não vai computar. Então, ele vai estar sempre achando que ninguém teve problema, porque ele não vai ouvir quem teve problema. Quando a gente faz um estudo científico em animais, antigamente podia, não sei como é que é hoje, ou num grupo grande de pessoas, eu posso te dizer, olha, 10% das pessoas tiveram isso. Outros tanto por cento tiveram aquilo, outros tanto por cento não tiveram nada. Eu tenho uma base para mim poder aplicar e ver a chance que aquela pessoa tem ou não. Então, como o doutor está falando, hoje um médico, para trabalhar com isso, ele não tem embasamento, ele não tem especialização para isso, ele está pondo o que ele aprendeu e o que ele acha. Não é isso? Existe muito disso, muito disso. São raros, tá? Os médicos que aí se propõem a fazer esse tipo de terapêutica que não é regulamentada, não é prevista, obviamente vão se basear em empirismo, em conhecimento que foi adquirido em decorrer fora do conhecimento que está na literatura científica lá de medicina, e também com muito conhecimento de estudo científico gringo, estrangeiro praticamente. Só que, mesmo assim, existe uma limitação. Sim. Se dificilmente vai ver um médico coach. Sim. Praticamente impossivelmente. Sim. A pessoa vai ter um coach, porque o coach, como ele não tem nenhum tipo de formação, sim, ele usa empiricamente. Ele está livre para trabalhar. Sim, sim. Não tem nenhum tipo de conselho que vai denunciar ele e tirar o carimbo dele. Sim. Então ele fica mais à vontade para trabalhar. Sim. E o médico nutricionista entra mais na função aqui. do quê? De contenção de danos. Tá? Redução de danos, ali associar ao trabalho que vem sendo feito com aquele indivíduo algum tipo de plano sinérgico para, em somatória, reduzir o potencial de um possível dano, ou dano que já vem acontecendo ser atenuado e tudo mais. A gente sabe muito bem disso. Então, esse cara que sai assim, eu quero trabalhar com isso, ele tá difícil. Sim. Tá difícil. As pessoas... É um grande risco, na verdade. Ele coloca o diploma dele em risco, né? Exatamente. Os meus pacientes que se hormonizam, é a maioria? Não, é a minoria. Sim. 75%, 80% dos pacientes não estão nem aí com performance. Sim. São senhoras, são senhores, Sim. são crianças acima dos 12 anos de idade, são pessoas normais que trabalham no banco e só querem emagrecer, querem ali uma condição melhor de vida, estão com colesterol alterado, estão fazendo esteatose hepática no fígado. Doutor, e é muito complicado trabalhar com atletas, sabe, de alto nível, né? Porque não há como garantir a segurança. Primeiro porque você não tem uma dose segura para dar, você não tem isso, e a dose vai ter que ser alta, né? Uma coisa é eu aplicar testosterona para ganho de massa, para evitar a perda de massa magra, para algum problema de saúde, é uma dose. Uma dose para se ficar um Hulk é outra dose, né? E com que segurança eu vou trabalhar com isso, né? E quando você, então, orienta um atleta, primeiro, aquela dose que foi indicada para ele, ninguém sabe se é segura. Segundo, eu não sei se ele vai fazer só aquilo. Eu não sei se à noite ele vai fazer um monte de coisa errada, ele vai somar tudo isso. E aí eu falo, pô, eu preparo esse atleta. Ok, eu não sei o que ele está usando. E ele está usando alguma coisa, mais outra, tem um problema. Fala aí, e aquele seu atleta, como é que tá? Ah, morreu e tal, e como é que fica, né? Então é muito difícil trabalhar com esse público. Sim. Eu acho que deveria ser uma coisa mais empírica, vamos falar entre aspas aqui, escondido, entre fisiculturistas, entre coaches, como a gente estava falando de outros esportes, que a gente sabe que usam muita coisa, e eles não saem divulgando, não saem falando, tem o coach lá que orienta e tal, mas é uma coisa fora, é uma coisa off, como você falou, não tem nenhum órgão monitorando o que ele está fazendo, né? Sim. Quando eu vou me responsabilizar sendo um profissional, é muito arriscado. Sim, até porque não tem retaguarda. Não tem retaguarda científica. Sim. Não tem. Aí, vamos lá. Um médico começa a agir com um determinado paciente a nível suprafisiológico, hormônio, acontece alguma coisa, ele tem que dar algum tipo de esclarecimento, seja por qualquer razão, lá no CFM, ele fala assim, isso aqui que você estava fazendo está previsto aonde? Na sua cabeça? Na sua cabeça. No seu regulamento quero, né? Chama de R quero. Eu acho, né? Só que acha na vida do outro, né? E aí o outro se ferrou. Toma de suspensão, filho. Toma Doutor, de cassação. vendo você também como atleta, né, de fisiculturismo, queria que você falasse brevemente aqui pra gente como é a sua rotina do diária de alimento, mais ou menos como você se alimenta, horário de treino, se faz cardio, e divulgar aqui pra gente como você trabalha hoje, quem é o público que você quer atingir. Se você puder fazer sua propaganda aí, fica à vontade. Perfeito. Bom, minha rotina é uma rotina normal, assim como de todo mundo. Eu tento associar, obviamente, a correria da minha agenda, um momento específico para o meu treino. Ainda estou conseguindo fazê-lo, graças a Deus. É um momento curto, mas ainda consigo fazê-lo.
Hoje eu estou fazendo uma ingestão diária aí de pelo menos 4.000 quilocalorias dia. É o que eu tenho que atingir. Eu tenho um que a gente chama de JET, né, um gasto energético total de 3.800. Olha. Então, se eu estou querendo ganhar um pouquinho mais de peso, eu vinha com 109, agora estou com 115, eu consigo ganhar 6 quilos. Peso pra cá. E eu estou fazendo um pouco de superávit calórico leve para não vir gordura também, tá dando uma segurada boa. Uma alimentação limpa, mas em determinados momentos tem que dar uma sujadinha por questão de densidade energética, senão você come muito volume. Sim. É bem difícil. Atendimento sempre full. Tá. Graças ao bom Deus. Quantas horas por dia você trabalha atendendo pacientes? Eu entro logo cedo. Quando eu não tenho paciente, logo cedo eu treino e vou até ali umas 8 horas da noite, tranquilamente. Quer deixar suas redes sociais aí pro pessoal? O perfil de paciente é o perfil de paciente que quer um bom nutricionista. Sim. Qual é o seu perfil? Não trabalho unicamente hoje com crianças, materno e infantil, muito bebezinhos. Não trabalho também com pacientes oncológicos, que estão com câncer. Direciono ele para as pessoas específicas. Sim. De resto, é nutrição clínica, na base de fisiologia, que é a minha especialização, farmacologia aplicada à nutrição e a nutrição e performance. Então dá para desenrolar absolutamente tudo da melhor forma possível. Perfeito. Você quer deixar suas redes sociais aí? Bom, meu Instagram é o @dr de doutor, dr.mateus com TH Sabatino, tudo junto, então fica com 2 S, @dr Mateus Sabatino, dr.mateus Sabatino. Me segue lá tem bastante informação. Eu criei ali umas respostas de pergunta nos destaques ali, já estão passando de 600 respostas de pergunta. Bacana. Tem bastante postagem informativa. Eu posto a minha rotina todo santo dia. Sim. Eu tenho um Close Friends, que é um Close Friends mesmo, mais proibidão, sobre minha rotina, tá? Acerca da utilização de todos os componentes que eu faço, minha alimentação, as minhas particularidades. Quem quiser participar lá, eu vou lançar lá a possibilidade, você coloca lá no diálogo eu quero, eu insiro você lá para você acompanhar um pouco mais de perto. Ou manda um direct. Isso, pode mandar um direct lá na minha bio do Instagram. Tem também o meu link lá para você fazer acesso tanto no meu celular, tanto no meu WhatsApp. No meu site também, lá tem a minha qualificação, a minha bio, tudo bonitinho. Tem espaço lá? Dá para o pessoal chegar em você? Parece chegar até você, não está muito solicitado lá? Como é que é? No Instagram? No consultório mesmo, a gente consegue chegar lá? Então, atendido? Se der uma apertada, dá para atender vocês na segunda quinzena de agosto. Sim, olha isso. Legal. Você queria divulgar mais alguma coisa? Eu acho que você ia falar alguma coisa aí. Tem algum curso, alguma coisa assim? Não. A princípio não, né? Eu tô com uns planos aí mais pra frente em relação à mentoria para nutricionista, ensinar algumas coisas acerca da nutrição para quem tá vindo aí. Eu dei aula em faculdade, eu vejo muita dificuldade em relação a se inserir no mercado, a forma de atender o paciente, tratamento humanizado, contato com o paciente, saber atender o paciente, saber dar a assessoria necessária para ele. Paciente nenhum meu fica sem retaguarda. Se um paciente mandar uma mensagem agora no podcast pedindo um pedido de exame de sangue, esse exame vai chegar hoje para ele, esse pedido. Então, isso é bastante importante. Sim. Talvez nem seja tão difícil para mim, mas para o paciente é uma coisa importantíssima. Claro. Bacana. Muito bom. Pessoal, então a gente queria agradecer aqui ao Dr. Mateus Sabatino. O Instagram dele, as informações vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Segue ele lá no Instagram, né? E manda o direct lá para fazer parte do grupo. É Proibidão, né? O Proibidão. A gente queria agradecer, doutor. Muito obrigado aqui por participar do ProShape Podcast. Eu que agradeço. Foi muita informação bacana, né, Maurício? O doutor já atendeu no primeiro convite. Fiz o convite hoje, quando você quer. Vamos embora. Muito legal. Na semana já marcou com a gente. Legal. Muito atencioso. Sim, muito atencioso. Muito obrigado aí pela presença. Se você gostou desse vídeo aí, do nosso papo com o Dr. Mateus, clica no gostei e não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá bom? A gente fica por aqui e até o próximo ProShape Podcast. Valeu!